É, Olá a todos, me chamo Joelson Batista, sou geofísico e professor do curso de graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia. Estamos iniciando nosso primeiro café de geofísica. Através desse bate-papo, iremos falar um pouco sobre a profissão de geofísica hoje, né? Esse vídeo certamente irá fazer parte de na verdade, é mais uma das diversas iniciativas de divulgação da profissão de geofísico, além de uma forma de comemorar o nosso dia, que, segundo informações provindas da SBGF, é lembrado no dia 31 de maio. Antes de mais nada, sabemos que a geofísica faz parte das ciências exatas e da Terra, a chamada geociências, e ela representa o estudo do interior da Terra, bem como o de regiões vizinhas ao nosso planeta, a partir de medidas indiretas de propriedades físicas. Por meio dessas propriedades, o geofísico poderá inferir sobre a presença ou não de depósitos minerais, depósitos importantes, tais como depósitos de água subterrânea, acumulações de petróleo, de minerais economicamente importantes, além de contribuir para a solução de alguns problemas de engenharia, como, por exemplo, soluções geotécnicas, que envolvem problemas de deslizamento em encostas, pavimentação, na determinação de comprimento de fundações, implantação e monitoramento de aterros urbanos e subestações elétricas. Hoje, além de minha participação como mediador, para falar mais sobre esse assunto e contar um pouco sobre suas experiências profissionais, teremos a participação de Jéssica Lima, geofísica formada pela Unipampa e que hoje trabalha na Companhia de Ferro Ligas da Bahia, Ferbasa. A Jéssica atua na aquisição, processamento e interpretação de dados geofísicos aéreos e terrestres, principalmente com dados de magnetometria, gravimetria e aerogama espectrometria. Temos também o geofísico José Nilson, formado pela Universidade Federal da Bahia, hoje gerente de projetos da BGP Brasil. Ele inicialmente atuou como geofísico de pré-processamento e seguiu para a área de gerencial. O Zenilson também atuou em projetos de aquisição sísmica em diversas bacias brasileiras, tais como Bacia do Paraná, São Francisco, Sergipe, Alagoas, Potiguar, Bacia do Parnaíba, Amazonas e Solimões, prestando serviços para grandes companhias do ramo de petróleo, tais como Petrobras, Vale, ANP e OGX. Temos também a presença do geofísico Renato Longo, formado pela USP, hoje também gerente da BGP Brasil, empresa do setor de petróleo e gás, mas anteriormente ele coordenou o departamento de geofísica de equipes brasileiras da Geokinetic, incluindo recrutamento, avaliações e treinamentos. Foi responsável pela comunicação com clientes, controle, qualidade, garantia da qualidade de processamento de dados geofísicos, programação de projetos e previsões de recursos, dentre outras funções. O Renato foi responsável também por projetos de pesquisa sísmica 2D, 3D e supervisão de processamento de dados gravimétricos e magnéticos. Muito bem. Aqui temos dois profissionais que atuam no setor de petróleo e uma profissional da área de exploração mineral. Além disso, hoje ela é a nossa representante feminina. É, Tá? Portanto, se todos concordarem, iremos começar a nossa primeira rodada com a Jéssica. Tudo bem? tudo Com bem, cara. certeza. Bom, só informando, avisando a vocês que cada um de vocês tem 5 minutos para responder as questões que vão ser levantadas aqui. Tá bom? Tá ok. Ótimo. Então, como disse antes, a Jéssica é geofísica da Ferbasa, que é uma empresa do ramo de exploração mineral. Jéssica, sei que hoje existe inúmeros motivos, né? Pode existir inúmeros motivos, mas você pode falar um pouco o que motivou a sua escolha para o curso de geofísica, depois de formada, qual foi a sua trajetória? Vamos lá. O que me motivou, né? Quando eu entrei na faculdade de geofísica, na verdade, eu não sabia muito o que era geofísica.
Eu fui mais por ser um curso muito parecido com geologia e eu queria mudar de curso, então eu falei, vamos lá, né? Uma porta de entrada. Mas quando, na primeira semana de aula, que era a semana, digamos assim, a mais importante, teve uma apresentação do professor Éder Molina, lá na faculdade. Ele explicou o que era geofísica. Eu fiquei encantada, porque eu falei exatamente isso aqui que eu quero fazer, né? Um mundo de cálculos misturado com a Terra, então é uma loucura, assim, que é algo que vai me chamar a atenção. E aí, nessa primeira semana, eu lembro que tinha um professor novo na faculdade, que era o professor Marcos Vinícius. E aí eu fui pedir para ele uma bolsa de pesquisa. E ele, muito solidário, me deu. Então, eu acabei ficando. Eu achei muito legal o curso de forma geral. Eu acho que a geofísica ela é um mundo, né? Não dá para você dizer até hoje que formada eu conheço de tudo, não. Cada dia você descobre alguma coisa diferente. Ainda mais a gente que trabalha, para mim no caso que trabalho no ramo de mineração, todo dia é uma substância diferente, todo dia é uma visão diferente, então você acaba aprendendo um pouco de tudo. Então, como eu não gosto muito de monotonia, então foi maravilhoso, tipo, o curso de geofísica. Claro que eu vim descobrindo coisas aos poucos, né? No início eu comecei mais com a parte de sismologia, e aí depois da faculdade, que eu passei no processo, né, de trainee da Ferbasa, que aí eu comecei de fato a trabalhar mais com métodos potenciais, mas até então eu trabalhava mais com sísmica e com sismologia, que foi o tema do meu TCC. Aí falando agora sobre a parte da minha profissão, né? Como eu cheguei. Eu me formei em 2017, em março de 2017. E como o Nilson falou no início, né, lá, o mercado do petróleo estava muito ruim. Então, na verdade, eu já procurava alguma coisa que fosse diferente do petróleo. Então, eu gostava muito dessa área de mineração. E pela minha cidade tem uma mineradora, eu falei assim, nossa, perfeito aqui, ó, se eu conseguir um emprego. E, de fato, foi a época que abriu o processo seletivo para trainee. A Ferbasa estava com um projeto de novos trainees, novas pessoas para modificar o quadro, né? Porque os geólogos que tinham eram geólogos bem antigos, já estavam aposentados, então eles precisavam renovar o quadro. Então, foi a época que eles abriram um processo de trainee. Aí eu lembro que em junho de 2017 começou os processos. Em julho eu recebi o resultado. E até hoje eu tô lá, né? E cada dia é uma novidade. Eu atuo basicamente todos os processos, então você acaba aprendendo um pouco de tudo. Então, eu vou para campo, eu processo dado, interpreto dado, e todo dia eu tenho que estar aprendendo sobre uma substância nova, tenho que estar aprendendo a ver respostas geofísicas que até então eu desconhecia. Então, cada dia é uma novidade diferente. E isso, para mim, acaba sendo bom, porque eu acabo aprendendo um pouquinho de tudo, né? Tudo bem, obrigado, Jéssica. Passo a palavra. Bom, Renato, falar um pouco aí, depois passo para o Zenilson. Tá bom, obrigado pelo convite, primeiramente. Bom, no meu caso, na adolescência, eu ganhei uma coleção de minerais, então fui gostando um pouquinho da parte de geologia. E na época do vestibular, me deparei com o manual da FUVEST, me deparei com o curso, assim como a Jéssica, que tinha uma forte carga de matemática, física, também, e envolvia também um pouco de geologia, e eu resolvi tentar. Eu fazia curso técnico, na época em eletrotécnica, então meus pais esperavam que eu fosse fazer engenharia elétrica. Aí quando eu falei, eu fiz a inscrição em geofísica, ninguém conhecia, sabia o que era isso. Mas eu falei, não, vou seguir, fiz, pensava, depois eu posso, qualquer coisa, tentar mudar de curso, mas gostei, né, no curso já tinha aquela aula de introdução à geofísica, então também me apaixonei pela geofísica. Não, é aqui que eu vou ficar, apesar de que na época eu me formei em 2001, exame de 2001, não tinha muita perspectiva. Fazia 10 anos que a Petrobras não fazia concurso, mais ou menos, e ela tinha aberto naquele ano, em 2001, um concurso, e eu resolvi seguir para um outro caminho. Falei, não vou. Eu fui viajar, fui
na exposição de estudantes da APG e da SEG em Houston, e na época que era o concurso. E o curso era um curso difícil no começo, na época que eu me formei, só tinha o curso da USP e o da UFBA. Eu lembro que o congresso, a única vez que teve o congresso de geofísica em São Paulo, a gente brincava, tirar o Ata Epson, que está na Petrobras, falava, vamos tirar uma foto aqui dos alunos de geofísica do Brasil, porque só tinha da USP e da UFBA na época, depois foram abrindo outros cursos. E da minha turma se formaram somente 3 pessoas, não é que formaram no tempo certo, não, somente 3, outros mudaram de curso, era um curso muito difícil, depois eles foram melhorando, ajustando a grade curricular e tudo, passou também de 4 para 5 anos lá na USP, e mandaram, né, quando eu comecei a trabalhar, na verdade eu me formei e tinha, na época era Grant Geophysical, eles mandaram uma solicitação precisando de geofísicos, eu comecei a trabalhar na Bahia, eu entrei, precisava de algum geofísico que falasse inglês fluente, aí eu fiz entrevista pelo telefone e meio que o José sabe muito bem, eles fazem, eu acho que eu não concordo muito com isso, mas no petróleo eles jogam muita pessoa vamos jogar na piscina, vamos ver como é que a pessoa se vira, se sobreviver, e foi um pouco disso. Então, eu fiz uma entrevista e ele falou, não, tá bom, então eu vou te mandar a passagem, você já vai para campo. Eu falei, não, mas não ia ter uma outra entrevista com os outros geofísicos? Não, já fui para campo. E mesmo trabalhando na Bahia, eu era o único geofísico brasileiro no departamento. Tinha um escocês, tinha um inglês, um francês, um colombiano. Tinha dois franceses, desculpa. Tinha um indonésio. Aí eu olhava para o lado, no departamento de topografia também não tinha. Tinha um brasileiro que ficava em campo, ficava no escritório em Valença, na Bahia. E ali eu comecei. Então, quando eu cheguei lá, e também foi muito bom, porque foi uma lição de humildade. Eu venho lá da USP, e adoro a USP, eu acho que é uma ótima universidade, mas tive uma ótima lição de humildade, porque você chegar, eu me formei na USP, isso quando você é mais novo, e você chega lá e fala, onde você se formou? Você fala, me formei na USP. Eu falo, nunca escutei falar nessa universidade. E aí você já toma aquela lição de humildade. Também nunca tinha ouvido falar nas universidades deles, lá da Escócia, depois da Inglaterra deles. Então, foi o meu chefe na época, ele é o Iwan Neal, e ele falou, não, fica tranquilo que pelo menos está todo mundo na mesma base. Também quando eu saí, a gente tinha sísmica, aula de sísmica, as aulas foram muito boas, o curso foi muito bom, mas devido à questão de orçamento, não tinha, por exemplo, 3D, não fazia levantamento 3D, como, por exemplo, é feito na Rice University, eles têm navio sísmico e tudo, em menor escala, mas tem. Então, aí ele falou, não, aqui você vai aprender, e eles me ensinaram, tive bons professores, como precisava, a empresa estava crescendo, e aí tive que aprender rápido, me promoveram também rápido. Acho que em 2 anos eu me tornei o chefe de departamento, a sênior, chefe de departamento. E aí meus veteranos, eles gostaram do meu trabalho, voltaram na universidade para contratar outras pessoas, contrataram alguns veteranos meus, inclusive, e foi uma coisa boa. Então eu fiquei mais ou menos 7 anos no Brasil, até depois ir para fora, trabalhei também na África, em alguns países lá. E depois me tornei gerente do país, né? A empresa foi crescendo, como já você vai amadurecendo na posição, que eu acho que também é importante crescer, mas você tem que solidificar o conhecimento, né? E aos poucos fui crescendo e assumia a gerência no país, aí passei a contratar geofísicos, era uma coisa que você não aprende na faculdade. Uma coisa que seu trabalho dependia somente de você quer ser um bom técnico, você tem que desenvolver outras habilidades que ninguém havia te ensinado antes, não, pelo menos não na faculdade. Aí fui fazer processo seletivo, aí eu lembro que os primeiros geofísicos que eu contei foram da UFBA, foi o Hans e a Silmara, né, muito bons de formação, e aí vieram outros também, depois teve da Federal do Pará. Da Unipampa, acabou que o mercado já estava crescendo, assim, não cheguei a trabalhar com ninguém da Unipampa. Eu já estive lá em Caçapava do Sul, né, que a universidade é lá, e trabalhei muitos anos nisso. Depois o mercado foi, petróleo e gás é uma commodity, né, e o mercado foi arrefecendo, diminuindo, a empresa
praticamente fechou, eu fui o segundo, assim, aí embora, fechou, aí eu fui para outra empresa, para Global, depois até tive bons líderes lá também, até ia indicar, já que é um café com geofísica do Josa Coutinho, que ele também, o José conhece, ele tem boas ideias. Depois eu fui para a Rosneft, e aí já sei como gerente de exploração e avaliação, cuidar de, então aí já passei, até então, quando só cuidava de geofísicos, onde tínhamos de máximo até 12 profissionais, entre geólogos, geofísicos, técnicos em geofísica. E aí passa um projeto, e então eu já também trabalhou com 1.500 pessoas, você sendo responsável. E aí você vê, sim, a geofísica é muito importante, mas conforme você vai subindo, você vê que não, o que eu gastava mais meu tempo era a parte de HSE, que a gente fala, Health, Safety and Environment, mas era com a vida das pessoas. Então, acho que é importante a gente, como o José falou, você tem um pensamento crítico, é importante aprender as habilidades na faculdade, mas também você não pode esquecer, você tem que desenvolver o outro lado, que a faculdade não te dá, também sua habilidade de comunicação, relacionamento interpessoal, que é muito importante. Imagina você lidar, nesse projeto tinha quase 1.500 pessoas, tinha 24 nacionalidades, no meio da Amazônia, que esse foi o último. E Rosneft fechou o escritório, eu saí e fui para a BGP, surgiu essa oportunidade mesmo, no meio dessa, um pouco antes da pandemia, mas já com a crise do preço do petróleo, surgiu essa oportunidade e foi para ajudar o José Nilson na BGP, aí viram, gostaram do meu trabalho e surgiu essa oportunidade na BGP Offshore. E eu estou lá agora, trabalhando mais de casa agora, do que não tem como ir para o escritório, e foi assim mesmo meu começo, minha trajetória. Todos nós, né? Estamos trabalhando em casa, né? Essa pandemia aí complicadíssima, né? Mas é isso. E aí, Zé? Como é que foi aí sua... Fala aí, eu vou passar para você aí, que eu sei que você também tem várias histórias aí interessantes aí para o pessoal. Fala aí. Então, boa noite a todos aí. A gente já começa muito bem o Café com Geofísica, porque a gente conseguiu que 25% das pessoas palestrando sejam do sexo feminino, né? Sejam mulheres. Isso é uma raridade no meio da gente. Assim, a gente, na época da universidade, na minha turma tinha 15 pessoas, das 15, só 3 eram mulheres nos congressos, no nos seminários, em tudo que a gente participava, era um curso majoritariamente homem, então, assim, depois isso vem mudando bastante, para, assim, até eu acho que para o bem da profissão. Então, eu acho que foi muito feliz, já no convite a Jéssica, acho que tem muito a acrescentar, realmente, para poder mostrar que é um curso amplo e acessível para todos, e, assim, acho que ao longo do Café com Geofísica também ela vai falar um pouco assim de como é ser geofísica mulher, assim, trabalho de campo, como ela mencionou. Então é um desafio um pouco diferente, mas que acaba se tornando bem interessante. Eu venho da UFBA, então assim sou da geração pós Joelson, logo depois eu fui calouro do Joelson. Entrei no curso assim como a Jéssica meio que também por acaso, então durante uma aula no cursinho, na verdade, na minha época estava em evidência a questão dos testes vocacionais, eu acabei iniciando engenharia civil, mas também não era algo que me identificava tanto. E estava nessa fase dos testes vocacionais, fazia uma série de testes, mas assim acabava que não direcionava tanto para algo que eu acreditava que fosse aquilo que eu quisesse para mim. Um professor da época do cursinho fazia geofísica, e aí acabou que a gente discutindo um assunto de física, ele me perguntou o que eu iria fazer, eu falei que estava em dúvida, e isso faltava 3 dias para a inscrição do vestibular. E aí ele falou, olha, você conhece geofísica? Eu falei, não. Ele falou, já leu sobre? Eu falei, não. Ele falou, vou te passar um material, você dá uma olhada e vê o que você faz. Aí acabou que eu olhei, gostei e falei, faltam 3 dias, não tem nada em mente mesmo, eu vou me inscrever e vou fazer. Acaba quando você entra no curso, realmente você se apaixona. Então, assim, depois que eu entrei, de fato, sem tanto conhecimento, mas com 1 ano de curso eu já era apaixonado pela área, já era algo que me fascinava. E
olha que no início do curso de geofísica a gente tem um pouco de problema, porque a gente tem poucas matérias ainda de geofísica. Então, você entra, você tem uma carga enorme de cálculo, uma carga enorme de física, álgebra linear e uma série de matérias, e geofísica você tem introdução à geofísica e geologia introdutória. Na verdade, eu acho que no início do curso o que te faz apaixonar é até mais a geologia introdutória do que a geofísica. Então, assim, aí você entra e realmente, quando você começa a ver geologia introdutória, você começa a ter introdução à geofísica, aquilo vai te puxando para dentro. Eu brincava muito na época que eu falava, olha, você sai da aula e você começa a examinar paralelepípedo. Então, você não pode ver uma pedra pelo meio do caminho, que você começa a querer entender o que é, como é que foi formada, quais são os elementos, quais são os minerais, qual é a textura, enfim. Você acaba meio que ficando imerso naquilo e lhe dá uma visão de mundo um pouco diferente também, porque você começa a olhar para baixo, olhar para o chão em si e tentar enxergar aquilo embaixo. Então, assim, você cria uma visão diferente de mundo de fato. E, assim, o mesmo quando você olha para cima e você começa, todo lugar que você passa, você começa, mas como é que isso foi formado? Quais foram as forças que foram aplicadas, os esforços, etc. Então, assim, é um curso que realmente, quando você entra, você se apaixona. Então, aí eu iniciei na UFBA, realmente. Assim, quando a gente entra na universidade, principalmente em universidades fora desse eixo do Rio de Janeiro, São Paulo já é um pouco mais também aberto, mas outras universidades, você entra imaginando que geofísica é igual a Petrobras. Então, você pensa, eu tenho que ser geofísico para poder sair da faculdade e entrar na Petrobras. E eu entrei na época que o mercado estava realmente crescendo muito. Quando eu saí da universidade em 2008, foi no pico da época do óleo e gás, então a gente chegou a ter 5, 6 equipes, só a empresa que eu trabalhava operando no Brasil, então era uma demanda muito grande. Na época, Renato trabalhava também em equipe sísmica, tinha 2 equipes, tinha outras empresas com mais 2, assim, praticamente a gente tinha 9, 10 equipes operando no Brasil. E quando eu cheguei nessa realidade, 8, assim, na minha empresa, 5 equipes, era uma confusão enorme. As pessoas falavam, nossa, como tá diferente, porque, sei lá, 3, 4 anos atrás a gente tinha uma equipe só. E aí você olhava para aquela realidade e falava, não, é impossível, assim, você ter um país do tamanho do Brasil e você ter uma equipe sísmica só. Assim, tem muita coisa para poder ser feita. E hoje, infelizmente, a gente está numa realidade parecida com essa realidade que as pessoas pintavam para a gente e a gente parecia não acreditar. Então, em que hoje você tem praticamente uma equipe só operando no Brasil. Então, eu entrei meio que na crista da onda. Naquela época também a Petrobras fazia muito concurso, era um concurso por ano, assim, às vezes chegava a ter 2 concursos no mesmo ano. E todo mundo falava, você vai realmente para a iniciativa privada ou vai para a Petrobras? Eu falava, olha, eu tenho 23 anos, eu acho que a decisão de entrar para a Petrobras agora seria uma decisão definitiva para a minha vida inteira. Então, assim, se eu entrar para a Petrobras, com certeza, dificilmente eu tomo a decisão de sair da Petrobras. E eu vou viver minha vida inteira meio com essa lacuna de não conhecer o outro lado. Então, acho que eu vou primeiro trilhar um pouco nessa iniciativa privada para poder saber como funciona. E aí depois eu acho que tem a vida inteira para poder fazer um concurso e entrar na Petrobras, se for o caso, se um dia for a minha vontade. Acabei que foi para iniciativa privada, gostei, assim, é algo que me identifica, o desafio diário, a pressão, acho que a gente convive o tempo inteiro, como a Jéssica falou, com a pressão de cada dia, nenhum dia é igual ao outro. Assim, aquela palavrinha que existia antes, do ponto de vista da Petrobras, a tal estabilidade é algo que a gente não tem contato. Então, assim, é um mundo realmente diferente, mas é um mundo que fascina. Aí comecei na época na Georadar como geofísico, fiquei pouco tempo realmente dentro do controle de qualidade, então fiquei cerca de 6 meses no controle de qualidade. Logo depois ingressei para a área gerencial, então aí minha vida inteira nesses praticamente 12 anos de óleo e gás, ela foi boa parte do tempo na área gerencial. Claro, mesmo na área gerencial, você continua com viés técnico, então assim, se queira ou não, você gerencia projetos de geofísica. Então, você aplica aquilo que você aprendeu na universidade o tempo inteiro,
mas você tem que desenvolver e aplicar outras habilidades que a gente brinca, como o Renato mesmo falou, de muito mais psicólogo do que técnico. Então, principalmente desses 12 anos aí, eu fiquei cerca de 7 a 8 anos trabalhando em área remota, boa parte desse tempo em equipes do Amazonas. Então, equipe com 1.500, 2.000, 2.200 pessoas confinadas no meio da selva, sem acesso a praticamente nada. Joelson conhece um pouco dessa realidade e acabou que a gente teve a felicidade de trabalhar junto durante esse tempo. E, assim, você se depara com uma realidade bem diferente daquilo que você imagina no período de universidade. Então, assim, nesses 8 anos de trabalho remoto, é muito aprendizado, você aprende realmente uma realidade de vida diferente, uma realidade que até a gente consegue aplicar nesse momento que está vivendo agora, porque o confinamento para a gente, na verdade, sempre foi uma realidade. Então, hoje, que a gente vê as pessoas tendo dificuldade em viver confinado, a gente sabe que é difícil, porque assim a gente viveu a vida, boa parte da vida da gente confinada. Então, entrava numa balsa e passava 40, 50, 60 dias no meio da selva. A gente brincava que a gente às vezes ia para poder montar uma base e você chegava lá, até você conseguir colocar a antena de internet era 15 a 20 dias. Então, assim, era 15 a 20 dias praticamente desconectado do mundo. Quando a gente conseguia colocar a antena de internet, era uma sensação de liberdade, de falar, nossa, estou inserido no mundo de novo. Assim, a primeira mensagem era de uma felicidade que vocês não têm noção. Então, fazer reconhecimento, então, às vezes pega uma lancha e você entra no rio daquele do Amazonas e passa 15 dias andando por um rio, sem o único contato que você tem é um telefone satelital, e você faz uma ligação por dia para poder falar, olha, tá tudo bem e a gente está no ponto tal. Então, assim, acaba que é uma realidade diferente. Mas, assim, é uma profissão que, de fato, é sedutora, assim, a gente brinca na área de óleo e gás, principalmente, que é uma água que você bebe e dificilmente você consegue sair daquilo. Joelson foi um felizardo, na verdade, assim, que conseguiu se libertar do vício. Mas para mim, é uma área boa, é uma área promissora. A gente está vivendo esse momento de dificuldade, mas que não é um momento de dificuldade só de geofísica, é um momento de dificuldade de diversas áreas. E a gente espera que realmente tudo isso passe e dias melhores venham, não só para a área da gente, mas para todas as áreas também que estão passando por algum tipo de crise agora. Muito bem, eu quero dizer que vocês três são geofísicos fora da curva, realmente, viu? Porque a gente tem aí, temos dois geofísicos que são geofísicos, são técnicos, né, mas são gerentes, né? Quer dizer, não é tão usual a gente ver geofísicos gerentes e a Jéssica, que é geofísica e exploração mineral. Então, quer dizer, não que não existam geofísicos de exploração mineral, mas a gente não vê com tanta frequência uma graduada em geofísica, um graduando em geofísica indo trabalhando com geofísica de exploração mineral. É uma coisa bem interessante aqui mesmo essa nossa reunião, tá? Aí o Zenilson falou sobre a questão do isolamento, né? O Zenilson, eu acho que talvez seja a história do Renato também, mas o Zenilson ele trabalhou realmente muito tempo lá nessas 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 campanhas aí que a Georradar fazia lá na bacia do Amazonas, né? Solimões. Então ele trabalhou realmente de uma maneira. Eu cheguei a trabalhar até com ele, né? A gente trabalhou lá em Manaus, né? Ficamos lá em Manaus um tempo. Acho que foi quando eu já estava saindo já. E aí a gente trabalhou junto, né? Eu acho que não sei se Santarém a gente trabalhou junto também, não sei. Enfim, no Maranhão, acho que você apareceu por lá, mas não ficou muito tempo, não sei. Mas eu ainda tive uma colher de chazinho aí, que eu trabalhei no Maranhão durante, acho que foi quase 3 anos por aí. E aí a gente tinha quer dizer, a gente trabalhava, evidentemente, domingo a domingo, mas é, a gente tinha toda a estrutura, né, de uma
tem um trabalho normal, quer dizer, praticamente normal, que esse trabalho de aquisição não é um trabalho qualquer. Mas é só para a gente. Aí eu deixo aberto para qualquer um que queira responder, porque eu lembro, quer dizer, é claro que isso varia de empresa para empresa, de experiência para experiência, né, de mercado de trabalho, mas uma vez empregado, como é que vocês veem essa questão do treinamento, né, que é dado para o geofísico? O Renato falou um pouco sobre isso aí, né, um pouco aí na fala dele, né? Então, o cara ele é contratado, né? Como é que é feito esse treinamento específico? É feito algum treinamento específico? Como é que é a atualização desses geofísicos para essa empresa? Fique à vontade aí, quem quiser responder. Bom, vou colocar aqui como primeira, né? Então, quando eu fui contratada, né, pela Ferbasa, eu sou a primeira geofísica, na verdade, da empresa. Então, tudo começou comigo. Então, O de imediato. treinamento sou Joe. Então, no primeiro momento, né, quando eu fui logo contratada, eu lembro que meu chefe ainda olhou para mim e falou assim: olha, esse trabalho aqui vai ser cheio de desafios. Eu falei: não, eu gosto de desafio, vamos lá. E é mesmo, é bem desafiador. Então, como era um processo de trainee, houve vários cursos que a gente fez, principalmente o curso para mexer em equipamento que a gente comprou. Teve alguns cursos da Geosoft também, porque a gente fez aquisição de software, então a Ferbasa me auxiliou nisso. E cada trainee que entrou, tanto de geólogo quanto eu que era de geofísica, a gente teve um consultor, né? Porque a ideia da empresa é que a gente absorvesse o que esses consultores fizeram ao longo dos anos da empresa, né? Então, tem gente que tem carreira de 50 anos, então, que já está há muito tempo na Ferbasa, já passou da época de ser aposentado. Então, a ideia é que a gente absorvesse as informações que eles tinham para ser a nova geração, né, da empresa, implementar novas tecnologias também. Então, por isso que a geofísica entrou nesse processo, porque eles queriam, na verdade, a mineração ela é um mundo. Eu acho que geofísico eles deveriam se dedicar muito mais à mineração, porque na faculdade eu vejo a galera muito para o lado do petróleo, mas tem muita coisa para ser feita em mineração, muita empresa precisando de serviço de geofísica. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender o que, na maioria das vezes, os estudantes têm que entender o que o geofísico faz e se mostrar importante para as empresas. Que é isso constantemente que, pelo menos na área da mineração, a gente faz. A gente tem que mostrar o porquê a gente está ali e o porquê a gente é importante. Então, eu tive o auxílio do Flori, né? Que não sei se vocês conhecem, que é o... Ele trabalhou na Vale durante muitos anos, então ele fez alguns trabalhos de interpretação geofísica na Ferbasa e durante, acho que um ano, ele me acompanhou e de uma experiência incrível, né? Muitos anos, então deu para absorver bastante coisa e então foi muito bom, né? Então não fui só jogada, né? Teve alguns auxílios. Só pontuando rápido, acho que a realidade de todo mundo, do ponto de vista, não sei se acaba aqui no mercado de trabalho, não sei se é uma prática comum, mas acaba que na nossa área a gente é muito treinado por tutorial. Então, assim, a gente entrava, pegava o tutorial do Vista, pegava o tutorial do Omni, e ia descascar aquilo para poder aprender. Assim, depois disso melhorou bastante, mas logo no início existia uma carência, inclusive, de profissional para treinamento. Então, nessa fase que eu, o Renato iniciou, principalmente o Renato ainda nem tanto, porque era de uma multinacional, acabava que eu tinha mais acesso. Mas eu que iniciei numa empresa brasileira, a gente tinha dificuldade porque isso há 12 anos atrás não parece uma realidade comum, mas não existia essa facilidade que você tem hoje de fazer um webinar, de fazer um treinamento
por videoconferência. Na verdade, para poder a gente fazer um treinamento, a gente tinha que trazer um profissional, que geralmente era um profissional de fora. Então, assim, a gente não tinha poucos profissionais no Brasil para poder fazer treinamentos em software como Vista, Omnix, Promax, que eram softwares que a gente comumente usava. Então, a gente tinha que trazer esses profissionais de fora para poder fazer esse treinamento aqui e as pessoas assimilarem. Isso era um custo muito alto, assim, às vezes você tinha empresa que tinha 1 geofísico, 2 geofísicos. Então, imagine se eles colocam um profissional naquela época dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Europa, para poder vir aqui treinar uma pessoa. Assim, era algo que era muito caro. Tinha outra dificuldade que era o idioma. Então, assim, nem todo mundo tinha, nessa época, a habilidade de falar inglês. Então, assim, esse profissional, na maioria das vezes, ele falava inglês. Aí você tinha que trazer para cá para poder fazer esse treinamento. Era uma dificuldade. Então, acabou que a gente foi desenvolvendo os próprios treinamentos. Então, eu lembro que quando a gente iniciou, cada um pegou o Omni, outro pegou o Vista, outro pegou outra ferramenta, e assim, cada um, com base no tutorial, criou um treinamento para poder virar multiplicador dentro da empresa. Isso acabou que deu muito certo, a gente começou a uniformizar as coisas, mas também despertou a carência de fazer esses treinamentos. Então, acabou que a gente conseguiu trazer alguns profissionais bons. O Renato conhece, por exemplo, o Malcolm Lansley, que era fenomenal na área de sísmica, que a gente conseguiu trazer algumas vezes, até junto, assim, às vezes vinha para poder dar um treinamento para a empresa que o Renato trabalhava, a gente aproveitava e também agendava o treinamento em conjunto para poder reduzir os custos. E isso, assim, a gente foi conseguindo treinar as pessoas. Não é, como a Jéssica falou, não é uma realidade simples. Vou chegar lá, e que às vezes a gente tem uma visão um pouco romântica da coisa, de que eu vou sair da universidade, vou chegar lá na empresa e vou trabalhar na Google, que vou chegar e vou ser totalmente assistido, vai ter uma série de treinamentos. Não, a realidade é, você vai chegar lá, você vai ter, num primeiro momento, um mínimo de treinamento, mas a empresa também precisa que você comece a desenvolver rápido. Na época do ápice, a gente até conseguiu fazer isso de forma muito organizada. O Joelson já pegou um pouco melhor, então, assim, já tinha uma escola, tinha um setor de treinamentos, então os profissionais eram contratados, a gente conseguia mandar para sede na época em Belo Horizonte, ficava uma semana lá fazendo nivelamento, entendendo os processos, entendendo o que é que ia fazer. Quando chegava no campo, geralmente você tinha um profissional mais sênior para poder acompanhar essa pessoa durante um tempo. Ela fazia um treinamento operacional antes de iniciar as atividades de escritório, para poder entender um pouco de como ela seria a rotina dela no escritório. Então, ela saber o que acontecia lá fora e por que ela recebeu um dado daquele jeito, o que ela pode fazer para poder melhorar aquele dado e o que cobrar das pessoas que estão atuando lá fora. Então, assim, mas isso foi no momento já que as coisas estavam caminhando em velocidade de cruzeiro. Hoje, eu acredito que a gente, infelizmente, quando a gente voltar a contratar, até pela situação do mercado, as pessoas vão ter de novo um pouco de dificuldade, porque a demanda vai ser muito rápida. Claro, hoje se tem mais acesso, hoje a gente consegue ir no YouTube, ir em algumas ferramentas, se encontra muita coisa lá. Antigamente era realmente usando o tutorial do software. Mas, assim, é uma realidade que eu penso que as pessoas têm que se preparar para não ter esse romantismo de achar que, de novo, a Petrobras, você entra na Petrobras, você tem 9 meses de treinamento. Então, assim, você ia para o Rio, passava 9 meses na escola Petrobras, e aí você saía de lá capacitado para poder fazer aquilo que você iria desenvolver. A iniciativa privada era um pouco diferente. Você entra, você tem treinamentos, mas você já entra realmente, a gente brinca, você já chega, alguém te dá a camisa e fala, vai jogar. Não tem aquela história de um mês de treino, adaptação, porque não, assim, você chega e com 10 dias você vai estar sendo cobrado, você vai estar sendo demandado e acaba sendo bom, porque assim, você aprende muita coisa numa velocidade absurdamente rápida, mas é duro. Os primeiros dias, assim, tem dias que você bota a cabeça no travesseiro e pergunta, eu vou dar conta? Será que eu aguento? Será até onde eu vou? O Joel, por exemplo... Já foi chegando, marcando furo de sondagem. Eu fiquei... interpretada. Mas é isso que o Nelson falou. Tem que correr muito atrás. O tempo todo
principalmente na mineração, você tem pouco recurso, né? Na área de petróleo você ainda tem muita pesquisa, você tem um dinheiro dedicado à mineração, não. Você trabalha com pouco recurso para muito resultado. Então, o tempo todo você tem que estar atrás de dado e o tempo todo chega novos tipos de minerais, aí você fica assim, meu Deus, peraí, não terminei nem de aprender esse aqui, tem que aprender esse outro. E aí começa a embolar tudo. Então, quando eu comecei logo, foi meio que um choque, né? Porque eu cheguei, o pessoal já estava começando um processo de sondagem. Então, já, e aí, Jéssica, onde que fura? Então, isso você não aprende na faculdade. Eu nunca marquei um furo na faculdade, nunca nem nas pesquisas, eu pesquisava sismologia, então é algo assim fora do normal. Aí começa a dar errado. O primeiro que eu marquei deu até certo, o segundo deu errado. E aí, Jéssica, o que vai fazer? Então é uma série de pressão e você tem que começar a lidar com essas pressões, né? Lidar, principalmente, acho que muito com o emocional também, acho que influencia, porque o tempo todo você é cobrado, né? E, por exemplo, na mineração você tem que ser um pouquinho bom em tudo e correr atrás. Então, eu tive que aprender a fazer orçamento para explicar o porquê comprar um software era importante, o porquê comprar um equipamento era importante. E todo ano eu tenho que justificar se ele está dando lucro. Então, é uma coisa que a gente não aprende também, né? Não sabia nem quanto custava um eletroresistivímetro. Eu tive que cotar um eletroresistivímetro. Todo ano eu tenho que justificar se ele está dando rendimento ou se não está dando rendimento. Então, é uma coisa que a gente não tem muita base, né? Então, você aprende muito na mineração. Você vai desde o início até o fim, né? Você faz o planejamento de campo, você vai para campo, você faz aquisição, você processa os dados, você interpreta os dados, você marca furo. Então, é uma coisa assim, bem dinâmica. E claro, você não tem treinamento para isso, você tem que se virar. YouTube, procurar alguém que já fez e, amigo, dá uma ajuda aqui, porque, né, nunca fiz isso aqui, mas me ajuda. Então, acho que você diversificar, né, procurar sempre ter um network para te ajudar em algum momento e se virar mesmo. É o que eu falo sempre para os meninos, até da geologia que entram, né? Às vezes você não sabe mexer em alguma coisa, mas você fica cutucando lá e uma hora sai, uma hora dá certo. Renato, quer falar mais alguma coisa? Podemos... Não, eu só ia complementar o que eles falaram. É verdade, além disso, da dificuldade de dar os cursos, são muito caros realmente, e como o José Nilson falou, não justifica. Quando eu comecei, não justificava, não tinha massa crítica, não tinha, só tinha eu. Então saía mais barato mandar fazer o treinamento fora do que trazer uma pessoa para dar curso para uma pessoa. Então, era complicado. E mesmo assim, eu vi, anos depois, eu querendo fazer cursos mais específicos, os cursos ainda continuam sendo muito caros. A empresa vai te dar um curso para você usar naquilo, mas se você quer seguir uma outra área, por exemplo, quer fazer um curso, você tem que acabar você custeando isso. E tem até um caso porque é engraçado porque todo mundo só fala das coisas que dão certo. Então eu parabenizo a Jéssica e falar, não, deu errado um furo. Eu lembro que eu cometi um erro, me custou dinheiro, que eu queria fazer um curso sobre design de levantamentos sísmicos marítimos. E fui na Next, que é da Schlumberger, abriu uma turma na Malásia, eu paguei a passagem de ida, paguei o curso, tudo em dólar. E quando eu cheguei lá, eu perguntei se no Brasil tinha, o cara da Schlumberger me ligou, falou, não tem turma aberta nem nada, mas aí eu paguei o curso, fui lá fazer, quando eu cheguei o instrutor falou, semana que vem eu tô indo no Brasil para esse curso. Aí eu tinha gasto $4.500 no curso. Eu não sabia, porque eu só estava aberto no sistema. Quando eu pedi para iniciar uma turma aqui no Brasil, foi aí que o pessoal da Petrobras viu e montou uma outra turma que acabou sendo realizado também aqui no Brasil, mas eu tinha perdido dinheiro, mas valeu a pena, valeu, conheci um outro país, mas gastei dinheiro, mas não era, naquele momento, não era o que a empresa queria pagar, e uma coisa que eu faço você não deve colocar a sua carreira nas mãos de alguém. Eu aprendi com o Renato Silveira, que foi ex-presidente da SBGF, e você tem que gerenciar a sua carreira. Então, se não te dão um curso, então de tempos em tempos, se a empresa às vezes não pode, realmente não tem dinheiro, eu mesmo pago do meu bolso para ir nas convenções, nas conferências, para poder ficar atualizado. E é isso.
Pois é, né? Isso é uma coisa muito importante aí o que o Renato falou ao final aí, né? Você tem que investir na sua carreira mesmo, né? Você tem que... É engraçado, eu estava lembrando aqui sobre os erros, né? Que o Renato, a Jéssica também falou aí. Quando eu entrei, Zé, também não era, ainda não tinha os cursos não que a Emanuele, nossa querida Emanuele, promovia lá, não. Eu entrei, que o meu professor foi o nosso grandioso Carlos Claudino, você conhece, né? E eu fui lá para o Maranhão e fiquei lá chorando, passei 60 dias em campo, direto, chorava porque eu tinha uma noiva até e acabou que ela ficava chorando de lá e eu chorando de cá lá no Maranhão, né? Eu quero dizer. E aí ligava para minha mãe, e não sei o quê, eu vou embora, eu não tô dormindo em qualquer lugar, não é minha cama. É uma série de coisas que a gente passa que é muito complicado. Certamente você deve ter passado por tudo isso, ou até coisas piores, né? Vocês devem ter passado aí. E depois eu fui lá para. Quando melhorou, eu fui lá para o Rio Grande do Sul, para a equipe do Bruno. E aí o Claudino estava lá, e aí o negócio ficou um pouco melhor, né? Eu fiquei lá no Maranhão um pouco com o Josa, que o Renato falou aí. E aí depois fui lá para o Rio Grande do Sul e a coisa melhorou um pouco. Mas aí eu já estava 60 dias em campo, aí eu acho que eu fiquei mais, sei lá, não me lembro mais, mas eu acho que eu fiquei uns 30 mais aí. E aí depois só fui voltar, né, só depois de tudo isso. Não, foi uma experiência fantástica, acho que é importante falar isso também para os alunos, que a gente tem que se adequar às situações, né? São situações que a gente vai passando e que certamente a gente vai se adequar não só a essas condições adversas que a gente não vê, não, a gente não é treinado na universidade, como a Jéssica falou, algumas aí, os alunos também, como também a essas questões aí de atualizações, né? Eu vou começar a nossa segunda rodada, pode ser? Então, eu vou começar agora com o Zé, José Nilson aí, Zé, mais conhecido como Zé. É, então, aí depois, né, a gente segue a ordem. Ô Zé, além do conhecimento teórico essencial para um bom profissional da área, né, a gente já até falou um pouco sobre isso, né, anteriormente, e as perguntas no final se sobrepõem, né, em algumas coisas. Mas quais habilidades você acha que também são importantes em nossa área de atuação? Então, Jossa, acho que o gostoso que está sendo esse bate-papo é porque vem realmente assim, uma coisa vem puxando a outra e não foi nada combinado, na verdade. A gente não ensaiou essa discussão toda aqui antes e está parecendo que a gente bateu esse papo antes para poder estar conversando, porque vem uma coisa puxando a outra. Foi bacana os meninos falarem dos erros aí. Eu nem vou listar os meus aqui, porque se eu for listar, aí a gente vira até amanhã. Eu estava com medo de você começar a falar sobre isso. Joel citou aí esse projeto dele no o mundo que ele foi, assim, foi um dos, que eu acho que um dos projetos mais desafiadores que a gente teve, inclusive, era um projeto que ele começava, ele tinha uma linha sísmica que tinha 670 quilômetros. Assim, ela começava em São Paulo e ia até o Rio Grande do Sul. Então, assim, imagine que você mudava de cidade a cada 2, 3 dias. 2 dias em uma cidade, 3 dias em outra, 2 dias em cidade, 3 dias em outra. Para a gente que é geofísico, para poder fazer o controle de qualidade era algo muito complicado, porque a gente recebia os dados realmente a uma distância longe, estava sempre distante das frentes de trabalho, estava sempre distante das frentes de operação. Então, assim, era um desafio a mais, porque o dado que você recebia era um dado que já tinha sido levantado e, às vezes, se você tivesse que corrigir alguma coisa, tinha que ser muito rápido. Então, assim, foi um projeto que é muito desafiador e nessa brincadeira que o Joel falou aí da cama, ou seja, até a cama do hotel trocava a cada 2, 3 dias. Era algo que a gente trocava a cada 2, 3 dias. Sobre a questão, Joel, das habilidades, eu acho que
a gente precisa, hoje, por exemplo, se eu voltasse no tempo, conhecendo o que eu conheço, claro, assim, e é assim em todas as áreas da vida, mas com a universidade não é diferente. Se a gente voltasse no tempo hoje, eu tivesse que fazer o curso novamente, eu acredito que você teria um direcionamento um pouco bem diferente em relação até a carga de aplicação, ao o foco, a uma série de coisas. Acredito que assim, você precisa ter uma série de habilidades para poder ingressar no mercado de trabalho. E essas habilidades você tem que começar a desenvolver elas durante a universidade. Então, acredito que uma das coisas que a gente precisa melhorar dentro do campo da universidade é a questão da orientação. Então, a gente precisa que exista um pouco mais de orientação do que essas pessoas vão encontrar no mercado de trabalho depois que elas saírem da universidade. E às vezes a gente fica ali preocupado e tem que se preocupar. Não estou falando que você não tem que se preocupar com cálculo, física, álgebra, uma série de matérias que são elementares, mas as pessoas também precisam ter foco para aquilo que te espera depois. Então, assim, do ponto de vista de processamento, de aquisição, de interpretação, até porque para poder você ingressar no mercado de trabalho, diferente, de novo, voltando da realidade da Petrobras, em que você aplica uma prova de conhecimentos específicos de um concurso, na iniciativa privada não. Assim, na entrevista, o Renato, que já fez várias entrevistas também, assim, o que você vai perguntar é o que a pessoa conhece de processamento, o que ela conhece de linguagem de programação, o que ela conhece de Excel, como é que está o inglês dela. Então, são habilidades que fogem um pouco da base acadêmica. Então, acho que os alunos eles precisam ter um pouco de orientação durante esses 4 anos de curso, de que, olha, você precisa ter essa base aqui, mas você também precisa subir isso aqui. Porque, às vezes, você tem um excelente aluno dentro da universidade, e quando ele vai para uma primeira entrevista, o cara chega lá e pede ele para poder desenhar um fluxo de processamento, um fluxo de interpretação, manda ele fazer uma prova de Excel, manda fazer um teste de inglês, manda fazer uma série de coisas que às vezes são mais básicas e ele acaba não conseguindo fazer. E às vezes ele acaba perdendo a vaga para alguém que está mais preparado para o simples. Então, acho que a gente precisa melhorar um pouco a orientação dessas pessoas de, olha, você precisa desse background aqui, com certeza você precisa. Mas você tem que desenvolver essas habilidades aqui que o mercado vai te demandar. Então, assim, você não vai chegar numa entrevista de emprego, o mercado não vai te perguntar, não vai te colocar para poder fazer uma questão de física 2, física 3, física 4. Então, assim, ele vai querer entender, olha, o que é que você conhece da área que você pretende atuar. Então, assim, seja na área de óleo e gás, seja na área de mineração, seja na área que você estiver disposto a seguir. Então, assim, o meu conselho do ponto de vista de desenvolver habilidades, é que as pessoas desenvolvam habilidades também voltadas para o mercado de trabalho. Ela seja um bom aluno do ponto de vista acadêmico, mas ela também enxergue assim como uma empresa vê um bom profissional. A outra coisa que hoje é fundamental é a questão do inglês. Então, a maioria das empresas, agora a gente está voltando de novo para um cenário de 10, 15 anos atrás, em que as empresas brasileiras estão com dificuldades e vão cada vez mais ter dificuldades. Então, a gente vai voltar a ter um mercado dominado, mais uma vez, por multinacionais e que demandam que você fale inglês. Então, assim, você não precisa ser fluente. As pessoas também não vão exigir de você uma fluência. O que elas exigem é comunicação. É que você consiga minimamente se comunicar. Depois você vai se desenvolvendo lá dentro, mas você precisa se comunicar. Então, acho que dentro das habilidades, eu penso que você tem que ter as habilidades acadêmicas, mas você precisa pensar um pouco fora da caixa, do ponto de vista de Excel, linguagem de programação, idioma. Então, assim, são coisas que você precisa somar ao seu currículo. Não adianta você só sair da universidade com score lá em cima, se você também não tem um pouco daquilo que o mercado vai te demandar. Então, acho que do ponto de vista de habilidades, seria isso que eu teria para tentar acrescentar. Vai lá, Longo. Agora você. Eu tenho só a complementar o que o José falou. Eu acho que é importante essa parte de uma língua estrangeira e hoje até uma segunda língua estrangeira também. O caso do espanhol, né? Que a gente está aqui, a maioria dos nossos vizinhos fala espanhol também. O inglês é importante também, ainda porque você tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, mas o espanhol também, eu diria que é
está passando cada vez mais ser mais importante, porque nesses países a atividade não está também lá essas coisas, o mercado não está aquecido, então muitos profissionais vêm trabalhar aqui no Brasil, da Argentina, da Colômbia, principalmente Venezuela, então o espanhol ajudaria, né, também nesse caso. E ter um pensamento sistêmico, eu não tinha isso antes, eu fui desenvolver depois também, foi fazendo um curso que a mulher do RH falava assim, principalmente nós que somos de exato, falam, você é muito cartesiano, vai fazer cursos em outras áreas, aprender isso que o José está falando, desenvolva outras áreas. Eu, na época da faculdade, eu não fui o aluno que tive o maior score, como disse o José, mas porque eu sabia que tinha que desenvolver outras coisas. Então, eu gastava meu tempo também aprendendo a parte de computação, também na parte de hardware, como tinha um background já de curso técnico em eletrotécnica, essa parte de eletrônica eu gostava, também gosto ainda. Então, fui aprender outras coisas, a parte de programação, de engenharia de sistemas, a língua também foi muito importante. Eu me lembro que eu nunca pude ir, por exemplo, numa festa da faculdade, porque eu tinha aula de inglês no sábado. E tinha muitos amigos que falavam assim, vai lá não vai na festa, não? Então vai lá. Eu falei, não, porque não dá tempo. Então vai lá para sua aulinha amanhã. Então tá bom, a gente vai na festa. E quando foi para se formar, quando aí chegou aquela... Não tinha tanto emprego assim. A empresa falou, precisa de aluno com inglês fluente. Eu falei, poxa, que bom, tô dentro. Porque se for competir com os que estão aqui, eu sei que eles não falam, eu falo. Então, é uma coisa que e você fica, é chato você ter que decorar, é legal falar inglês, mas ao mesmo tempo é chato você ter que decorar tabela de verbos irregulares e tudo, mas depois vai saindo naturalmente, aos poucos, e você vai ter que gostar também, né? E desenvolver também a parte, ter humildade de aprender com quem sabe mais do que você. A gente tem como, se a gente com 50 anos, eles também veem quem está chegando. Eu tinha aí na época quase 10 anos, falavam assim, aquele menino. Eu falei, gente, como assim menino? As pessoas tendo ainda muito de relativizar, não, eu vejo gente também, assim como tem muito hoje em dia jovens sofrendo nessa pandemia, mas tem que falar, mas eles tudo é imediatismo. Eu vejo gente da minha idade que não tem paciência de ler um texto, eu só gosto também daquela dos 140 caracteres do Twitter. Né? Então, ter a humildade de aprender com os mais velhos é muito importante. Eu acho que quando as empresas conseguem mesclar isso daí, é uma frase que eu aprendi de um baiano, Paulo Prates, muito bom, que ele era da UES, fala, os jovens vêm, eles injetam energia no sistema, eles às vezes falam, não, olha, tem uma outra forma de fazer, eu acho que é válido falar, mas eu diria, observe primeiro como é feito o processo, como é a dinâmica, aí depois você, eu sugiro que seja feito dessa forma, novas ferramentas, e tudo. Aprenda com quem já está lá há muitos anos. O José também gosta disso, que eu sei também. Então, na época na Geoquinese tinha o seu Roberto Menezes, que ele era um senhor, ele cuidava da oficina de cabos, ele reparava, mas ele trabalhou com um dos geofísicos que ajudou, tem umas entrevistas antigas, eu esqueci o nome do gerente da Petrobras, ele ajudou a formar o geofísico antes de ser formado da Petrobras, ele trabalhou no Brasil, na década de 40, o Fernando Floyd, de 50, desculpa. A empresa tinha chegado, que era United Geophysical, na década de 40. Aqui. Então, eu gostava muito de aprender com eles. Você aprende. Eu sempre gostei de escutar também os mais velhos. Então, isso ajuda muito, porque vai chegar uma hora que você que tem que definir, e aí seu pensamento é composto, não é só cálculo, física. É muito importante, mas você tem que unir. Eu não sei de onde, eu sei que eu nunca usei na prática calcular a quantidade de carga no capacitor na velocidade da luz, que a gente aprende lá em Física 4, mas eu sei que foi importante para compor meu pensamento. Assim como também, como eu fazia quando a mulher da RH falou, não, você tem que fazer outros cursos. Eu fui fazer curso, choque dos impérios, Estados Unidos versus China, fazer coisas diferentes, que era com o Leandro Carnal. Hoje ele é uma celebridade quase, né? Positiva, intelectual e tudo, mas quando ele não era tudo isso ainda assim, já era professor da Unicamp. Mas fui na casa do saber, eu falei, não, eu tenho que mudar um pouco a minha forma de pensamento. Eu não tenho essa habilidade, tem quem tem, por exemplo, minha esposa, ela também é geofísica, mas ela é pianista, então já consegue ter uma visão diferente. Eu não, então eu tenho que ler de coisas diferentes, eu brinco do luxo ao lixo, eu leio também, faço piada, gosto de emoção, também, para poder compor meu pensamento, porque eu não só ficar fechado, focado só, não, tem que ser o melhor técnico. Eu já vi que às vezes era mais fácil
você treinar alguém que saía direto da graduação, tinha a mente mais aberta, nada contra. Eu tenho amigos também que são doutores, mas eu já contratei doutor que eu trabalhei, ele tinha pouco tempo, só sugeria as coisas, falando, não, isso aqui não posso fazer, eu sugeria uma forma dele fazer, e aquilo que o José falou, você tem que, por exemplo, checar o dado, eu lembro que ele queria checar, eram 500 tiros, cada tiro tinha, acho que 1.200 canais, ele queria checar traço por traço, eu propus uma forma de automatizar, aí depois de 1h30, quando chegou quase 00:30, eu já tinha perdido 1 hora do meu sono, né, porque às 5 da manhã você tem que, já tá para entrar em produção, o observador chegar, tem que ter o script, falar, ó, tá tudo bem, posso mudar a minha linha, o meu spread? Aí eu falei, tá, e o que você sugere? Ele falou, eu não tenho nada para sugerir, porque na universidade a gente critica mesmo. Então, essa posição, esse jogo de cintura que a pessoa tem que ter o quê? Saber onde que ela está inserida, né, o meio que ela está, usar o linguajar apropriado, porque muitas vezes você vai ter que também trabalhar, o José muito mais que está na gerência de projetos, né? Você permissão, vai falar com uma pessoa mais simples, você não pode chegar com um discurso cheio de palavras bonitas e tudo, tem que se adequar. Então, da forma você também no trabalho, tem que saber o meio que você está inserido e ter humildade. Humildade não é se abaixar para mostrar, né, o seu traseiro, não, é você ter o pé no chão para poder aprender com quem sabe mais, trocar ideias. E o que eu diria também para quem está vindo, não, quando eu falo de humildade, é não achar que ninguém é melhor que ninguém. Isso, o Zé me conhece há um pouco de tempo, já um tempinho já, e ele sabe, acho que não é porque é europeu, que é americano, porque é russo, ou mesmo chinês, ninguém é melhor do que ninguém, a não ser que a pessoa me mostre, mas eu trato todo mundo igual, e assim tem que ser. As pessoas idolatram? Não. Se a pessoa mostrar para você com conhecimento, dessa forma é melhor, ok, mas não pode já partir dessa premissa, como falo, né, aquela coisa do síndrome vira-lata do Brasil. Não, eu acho que eu vi quando eu fui nesse evento que a gente tem uma boa formação na universidade aqui no Brasil, comparação com o pessoal da Europa que eu via, com os próprios americanos. Então a gente também tem que se valorizar. Eu acho que é importante isso, mas ser humilde também para aprender. Tudo bem. Jéssica, quer falar algo para nós aí? Vamos ver se sobrou alguma coisa. Então, acho que é muito isso que o Nilson e o Renato falaram, que eu vou acrescentar mais na minha experiência, que não é longa, mas é uma experiência, assim, de mineração, né? Se tiver algum geofísico aí que queira ingressar no mundo da mineração, acho que ele tem que estar sempre aberto a aprender muito. E, principalmente, também tem uma frase que um professor meu, geólogo, me falou no primeiro dia de aula, que é: quanto mais geologia você souber, melhor geofísico você vai se tornar. Isso na mineração é verdade. É muito verdade. Você já economiza um tempo muito grande aprendendo geologia nos tempos extras. Eu acho que questão de adaptação também. Quando você é geofísico de mineração, você não pode estar muito focado que você vai ficar em um lugar só, não. Você vai ficar em vários lugares. Então, você tem que ser adaptável, porque tem um dia que você vai estar em um lugar, tem outro dia que você vai estar em outro, e assim, uma sequência que às vezes você passa um mês no campo e você nem percebe, ou mais de um mês em campo, e são lugares bem ruins, não é lugar bom. Tipo assim, não tem lugar para pesquisar bom, é só lugar ruim mesmo. Então, não pense que você vai ficar em hotel 5 estrelas, você não vai ficar em hotel 5 estrelas, você vai ficar em hotel ruim, não vai ter comida direito, vai ter lugar que só vai ter cuscuz para comer de manhã, de tarde, de noite. Aí aqui na Caatinga, quando a gente pesquisa, só tem bode para comer, aí a gente fala que é bode no café da manhã, bode no almoço, bode no jantar. Se você é vegetariano, aí vai ficar meio difícil. É o meu caso, sou vegetariano. Não tem outra coisa. Literalmente vai comer caatinga. Então, assim, costume, né, também. Então, você vai ter que aprender a conversar muito com as pessoas locais. Então, não adianta você ter um linguajar, sabe, todo rebuscado e chegar lá pro dono da terra: olha, próprio Zé, que o senhor pode deixar eu fazer um levantamento aqui? Não vai acontecer. Então, as pessoas querem
uma linguagem simples para comunicar. E no campo, por exemplo, eu sou a única pessoa na minha equipe mulher, né? Então, eu tenho que aprender a me comunicar muito bem com o pessoal que está comigo, né? Com o pessoal que está em campo, que trabalha mais na questão de linha de frente, porque eu preciso deles como uma uniformidade, né? Então, se alguma coisa não sai certo, o meu levantamento já é ruim. Então, a gente tem que saber se comunicar, saber que eles também têm muita coisa a acrescentar. Então, às vezes, uma coisa que para mim não está tão óbvia, para eles que está ali martelando eletrodo, se torna óbvio. Então, é sempre escutar, né? Eu acho que é o importante. E ser adaptável a vários tipos de situação, porque vão surgir inúmeras situações e você vai ter que se adaptar, porque não vai ter a opção eu não fiz porque, não deu porque. É só você fez, cadê o resultado? Quanto que custou? Economizou? É só essas perguntas que você vai ouvir. Você não vai querer, você não vai escutar muito, tipo, parabéns, olha, você foi pro campo, você tentou, né? Mas não conseguiu, não. Você vai ter que se virar o máximo que você puder. Então, aqui, principalmente, como só tem eu geofísica, eu tenho que apresentar dados para pessoas que não são geofísicas. Então, eu não apresento dados teóricos, eu tenho que apresentar números. Então, é muito importante saber o que é que essa nova ciência que está dentro da empresa está fazendo de diferente. Isso também é bom, porque, querendo ou não, me prepara para o mundo lá fora. E para você que é geofísico, que está dentro da faculdade, é bom você saber o quanto a sua tecnologia vai influenciar. E isso conta, né? Porque ali você não está abrindo uma profissão para ficar mais bonito, não. Você está abrindo uma profissão porque você precisa economizar dinheiro de furos de sondagem e de outros tipos de métodos. Então, eles querem resultados e é isso que você tem que mostrar. Então, vai ralar bastante, mas é bem legal. Você conhece vários lugares, vários sertões que você nem pensava em passar, né? Os lugares meio inóspitos, assim, mas é bem legal. Você conhece muita gente e acho que é uma experiência muito boa para quem está querendo entrar nesse ramo de mercado. Pois é, né? Aí você vê, né? Acho que tá bem claro aí para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, é que esse respeito, né? Esse respeitar a experiência é super importante, né? Então, para os geofísicos que certamente irão se formar, para os que estão na profissão, essa questão é super importante, até porque a gente costuma até dizer que a geofísica é pequena, né? A geofísica é pequena, então a gente sempre vai encontrar um ou outro aí pelo caminho. Então, a gente tem que se ajudar, a gente tem que respeitar a experiência que você recebe do outro, mesmo não sendo geofísico. Eu me lembro muito, eu lembrei do Longo. Longo falou sobre ele é eletrotécnico, eu também sou Longo, eletrotécnico, e aí bem interessante, Que rapaz. legal. Aí eu ia lá para a oficina de cabos, cara. Eu ia para a oficina de cabos, né, com o pessoal lá da oficina, da sismografia, ficava lá. Eu não sabia que podia, mas aí depois teve um dia lá que a Emanuela falou: não, geofísico é bom sair também. Eu digo: eu vou para a oficina de cabos, que eu estou muito curioso para saber como é que é o geofone lá por dentro, como é que os caras fazem a manutenção. Então, teve dia lá que eu até peguei lá, soldei algumas coisas lá com os cabras lá. O pessoal fala, e aquela coisa, né? Aquelas conversas bem legais que a galera tem ali nos bastidores, mas era muito legal também. Eu acho que por isso até eu não tive tantos problemas, né? Todo mundo sabe aqui que mandar voltar um PT é uma complicação, né? Então, às vezes, não era sempre, mas às vezes quando eu pedia para retornar um PT lá, né, refazer, que o Zé aí botando a mão na cabeça, era exatamente isso. Aí o pessoal não ficava tão chateado comigo, né? Porque eu já, às vezes, tinha algumas equipes que eu me entrosava bastante com o pessoal, né, da sismografia, aí eles meio que, não era sempre, não, às vezes tinha umas caras feias lá para mim, mas eles amenizavam as coisas por conta desse entrosamento aí com o pessoal. E dizer que baiano, quando a gente fala que é baiano também, parece que o pessoal já fica feliz, né?
Mais Aí o pessoal tranquilo. acolhe todo mundo. É, Todo mundo se dá sorte. de vez em quando alguém faz uma merda, também alguém fala, nossa, fulano fez uma baita, Ah, isso é aquela olhada verdade. assim. É, e rapidinho, só sobre o que a Jéssica falou aí, completando também um pouco o que o Renato falou, eu sempre convivi muito com gente de muita experiência, e isso eu devo muito do que eu sou a essas pessoas, não vou nem ficar citando nomes aqui, porque assim, são realmente pessoas que foram muito importantes na minha formação, e em função também desse sentimento de humildade. E eu escutei de uma vez, Jéssica, que esse seu Alfranor, ele tinha sido da primeira turma da Petrobras de 1950, eu acho, 51, 52. E aí ele era chefe da oficina de cabos, nossa, isso em 2010, 50 e poucos anos depois. E aí eu tava triste, chateado com o projeto, cheio de problemas, cheio de dificuldade, tinha alagado tudo, rompido bagagem, enfim, tava uma confusão do demônio. Eu entrei numa reunião com a cabeça a mil, e aí ele, vendo aquela preocupação toda, fez, tá difícil? Eu falei, tá. Aí ele falou, olha, eu tenho 50 e poucos anos fazendo isso. O que tinha de bom e de fácil, a gente já fez. Você acha que só coisa? Então, assim, agora se prepare para isso aí, ó. Vai ser disso para pior. Rapaz, eu não esqueço, porque parecia uma profecia, realmente. E depois disso eu aprendi que o melhor projeto é sempre aquele que terminou. Então, assim, não, o projeto mais fácil é o que acabou. Assim, o próximo ele vai ser sempre mais difícil, mais difícil. E, assim, isso é importante para as pessoas que estão saindo realmente para o mercado, elas entenderem que os desafios vão ser cada vez maiores. Então, assim, agora a gente vai para um mundo novo. Assim, é uma realidade nova, uma realidade profissional nova, uma realidade de recursos novas. Então, assim, quando eu vejo a Jéssica falando dessas dificuldades aí, a gente realmente vive isso todos os dias. E a tendência é piorar, assim, porque tudo envolve custo, tudo envolve dinheiro, tudo envolve recurso. E as coisas agora tendem a ser feitas com menos dinheiro, menos recurso e sem abrir mão de uma coisa básica, que é a segurança das pessoas, como o Renato citou. Então, a gente realmente vem agora para um mercado, um desafio novo, que vai exigir mais da gente, mais criatividade, mais sabedoria, mais humildade para poder aprender com as pessoas que fizeram ao longo desse tempo. Então, assim, é uma realidade nova. As pessoas que saírem agora desse ciclo de universidade pós-pandemia, com certeza vão se deparar com um mundo diferente do que elas entraram na universidade. Então, só concluindo a questão da pergunta, eu acho que humildade é a habilidade 01 que a gente precisa ter o tempo inteiro, e essa necessidade de se transformar agora vai ser fundamental. Então, as pessoas que são engessadas, que pensam que tem que ser assim, assim, elas vão ter muita dificuldade realmente com esse mundo novo. É verdade. Bom, vamos para a nossa terceira e última rodada aí. Bom, agora eu vou começar com o Renato. Renato, em sua opinião, quais os desafios e o papel do curso de geofísica para a nossa profissão? E só estendendo um pouco essa pergunta aí, né? Porque é uma pergunta bastante delicada também. Qual a importância da regulamentação da profissão de geofísico em termos de mercado de trabalho? Vou começar com a parte acho que da regulamentação, né? Faz muitos anos já, quase 20 anos que eu escuto sobre a regulamentação, a gente vem tentando. Isso acho que é importante. No petróleo e gás eu não vejo muitas empresas cobrando, mas eu sei que é importante porque tem empresas, principalmente na mineração, você vai assinar um parecer, você não pode assinar uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica, e tem que sempre ter um geólogo para fazer. Então, é de extrema importância ter a nossa profissão regulamentada, né? E ter o suporte também. A SPGF faz isso bem, mas eu acho que a gente tem que, uma hora, conseguir. A gente bate no lobby que tem dos geólogos, dos engenheiros de minas e por aí vai, mas uma hora tem que sair. Eu acho que é importante para a nossa profissão. Os cursos, o que eu diria, eu acho que é importante ter uma formação abrangente, mas eu acredito que, como a Jéssica falou, quanto melhor, mais geologia você souber, melhor. Acho que
não custa nada ter um pouco mais de geologia nos cursos de geofísica e mostrar como é que as coisas se integram, sabe? Porque a geofísica só sem a geologia eu acho que não é nada, né? É muito importante essa questão da geologia. E também a geologia, o geofísico também só quer ver a geologia, mas também esquece dos princípios físicos da geofísica, acaba não sendo um geofísico completo. Então, é complicado dizer isso, mas acho que o papel da universidade é ensinar você a pensar e poder resolver por si mesmo, que nem sempre você vai ter um professor. Acho que a universidade me ensinou, e eu acho que o papel dela é você realmente ter um pensamento crítico, sem desrespeitar ninguém, mas você pegar aquela informação, esmiuçar como é que você tirar suas próprias conclusões. A universidade também tem que envolver, acho que eu não vivenciei na época que eu fui aluno, é vivenciar a universidade realmente, você pode discutir, como o José falou, qualquer tema, mas sem polarização, sem violência, ter esse pensamento crítico. Eu acho que eu bato nisso porque hoje em dia eu vejo muita coisa pronta, pessoal, como eu já falei anteriormente, compram a ideia que os outros te passam e você precisa, uma vez quando você está na empresa, você precisa ter o seu pensamento. Você tem, né? Os geólogos falam, eu gosto muito, por exemplo, eles transformam uma coisa, por exemplo, um princípio físico, e eles esmiuçam a coisa e traduzem para exemplos mais simples da vida cotidiana. Eu gosto muito disso. Quando trabalhei com geólogos, eu vejo eles algumas coisas mais simples, muitos conceitos de física, e eles traduzem de forma mais simples, ou mesmo com desenhos. Então, acho que a universidade tem esse papel também, e não custa nada também ter não é um contato com as empresas mais. Eu acho que com as empresas não só oferecendo estágio, essas coisas, mas também as empresas de software. Hoje só muita universidade não tem software porque acho que falta compromisso de um professor ir na empresa, porque todas elas querem que esteja o seu software. E não é para a pessoa só aprender, pelo menos é importante saber fazer no papel, mas devido à crise, um curso custa muito caro. Quem quer aprender Petrel, o curso básico para você aprender custa $4.500. Não, 3.500. Os mais avançados já chegam, e tudo em dólar. O dólar agora está bem alto, mais de 5. Então, se você tem na universidade, claro, você não vai poder aprender tudo, mas às vezes, o aluno quer aprender sobre uma parte de interpretação, usar o Petrel, ele vai se envolver com o grupo que tem aquilo, né, naquele laboratório. Então, eu vejo, acho que falta um pouco disso também, da academia, estar um pouco em contato com a empresa. Não é, como muita gente fala, pelo menos lá na outra, está se vendendo. Não é. É ter uma coisa mais pragmática. A geofísica tem a parte da geofísica terra sólida, mas tem a geofísica aplicada também, que tem o seu espaço. E aí eu acho que, como a Jéssica falou, a gente não aprende a fazer um orçamento, mas por que não? Já que a gente vai, quando você chega na empresa, seja na mineração, você é treinado, ou você já chega para você liderar pessoas. Por que não fazer um curso como tem o pessoal da engenharia de produção, que tem essa parte de orçamento, de custos? Eu acho que fazer mesmo como optativa ajudaria, e coisas que o geofísico vai poder utilizar não só na sua profissão, como na vida, né? Então, em resumo, essa questão continuar estimulando o pensamento crítico. Eu acho que a maioria das faculdades de geofísica, se não todas, são do governo, e elas têm feito esse papel muito bem. Algumas particulares, de outros não tem geofísica em universidade particular, então, onde só pagou, passou, não é bem assim, né? A gente sabe. Então, continuar estimulando isso, mas também ter esse contato com as empresas também, oferecendo software. Às vezes, por exemplo, a gente falou, a Petrobras, do concurso. A Petrobras, não tendo equipe também, não tem mais aquele estágio que muitos alunos iam nas equipes sísmicas para fazer um estágio, ficar lá um mês. Não tem, já acabou isso também. Então, ter esses contatos. Na Bahia, que tem muita empresa de mineração também, sabe, os professores também conseguirem. Eu sei que não faz parte do job description do professor, mas se a gente quer levar a geofísica para frente, as pessoas têm que ir um pouco além, né? Fazer um pouquinho a mais para poder ajudar os alunos que estão chegando, porque às vezes a gente se sente perdido. Quando você se forma, tá, e aí, o que eu sei fazer? Você tem que se achar também, né?
e ajudar nessa transição é muito importante. Perfeito, Renato. Também concordo com suas palavras aí. Eu vou passar agora para Jéssica primeiro, Nilson, aí depois você fecha. Vamos. Tá. Vamos pensar em alguma coisa que o Renato não falou ainda em relação ao curso. Eu acho que a gente precisa ter uma ideia do que a gente está mexendo e como que funciona. Por exemplo, a gente tem uma ideia específica de algum aparelho que a gente mexe na faculdade, mas a gente não tem noção de outro tipo de aparelho. Por exemplo, eu aprendi na faculdade a mexer com Ciscal, que é um equipamento elétrico. Quando eu me formei, e aí eu fui trabalhar, o mais barato para comprar era o Super Sting. Então, eu tive que aprender a mexer no Super Sting. Então, você tem uma diversificação. E até mesmo saber que esses equipamentos existem, né? Tipo, fazer pesquisa. Às vezes, até essa questão que você falou de eletrotécnica, saber mexer, como consertar, sabe? São coisas que eu realmente não sei. Mas um dia, talvez eu vá precisar. Eu espero que não quebre nada. Mas um dia, né, pode ser que eu precise. E eu acho que é isso, desenvolver também um pensamento amplo e ter mais uma visão para a questão da mineração, né? Eu acho que lá em Caçapava, na Unipampa, a gente tinha uma visão de mineração. Eu fiz sismologia, porque era a bolsa de pesquisa que eu trabalhei desde o início, mas mineração não era muito forte. Eu acho que a maioria das faculdades de geofísica, mineração não é o forte. E tem muita coisa para ser pesquisada, muita coisa mesmo. Então, é até uma questão que o Nilson falou, que quando houver, né, a reabertura do mercado, muita coisa vai mudar. E realmente vai mudar. Então, até uma oportunidade, querendo ou não, para um geofísico, não se sinta nesse momento acuado. Porque, por exemplo, você vai precisar economizar em muitas coisas, principalmente furos de sondagem, que é muito caro mesmo. Tem furos que, em média, custa R$ 500 o metro, né, do furo de sondagem. Isso quando não custa R$ 1.000, dependendo do lugar. Então, você vai precisar economizar. Então, você precisa entender, na verdade, na faculdade de geofísica, você precisa entender qual é o papel do geofísico, né? E acho que isso às vezes não fica muito claro. A gente sabe o que a gente pode fazer, mas a gente não vê como pode se encaixar, sabe? Então é isso. Uma das coisas que eu acho importante é você vender, sabe? Vender o seu peixe, fazer seu marketing pessoal, sabe? Que a geofísica pode trazer de bom para sua empresa. Então, a gente pode economizar tanto. Então, coisa que a gente não aprende. A gente aprende mais a questão teórica, a fundamentação, que também são muito importantes, mas como a gente está falando de algo a mais, né? E a questão da regulamentação eu acho extremamente importante, porque hoje em dia você faz um trabalho e outra pessoa assina por você, né? Às vezes é doloroso, porque você passa anos fazendo trabalho, meses fazendo trabalho, e outra pessoa vai lá e assina. É complicado. Eu não tenho esse problema porque eu trabalho numa empresa, então já tenho geólogos que vão entregar RT, então eles propriamente assinam. Mas para um geofísico que trabalha por conta própria, ele precisa de uma pessoa para assinar. Então, acho que é fundamental você, até por outras oportunidades de emprego, você precisa ter criativo ou algum tipo de legalização, e a gente não tem, então barra muito. E outra coisa, a gente não sabe, né? Na faculdade a gente não aprende isso. Qual o nosso valor quanto geofísico? Você não tem um valor exato do quanto você pode ganhar. Então, você pode ganhar muito, você pode ganhar pouco, você pode... Sabe, a gente não tem essa visão. Então, eu acho que é importante essa regulamentação. Que é ruim, né? Você fazer um trabalho e outra pessoa assinar por você. É bem triste. É isso. Obrigado, Jéssica. Zé? Então, assim, acho que já foi dito praticamente tudo e eu concordo com as palavras do Renato, concordo com as palavras da Jéssica, tentando fazer um resumo e falar algo assim. Eu penso que o que
precisa melhorar a interface. Eu acho que a interface que existe hoje entre a universidade e o mercado de trabalho, ela é ainda muito carente. Acho que a gente sai da universidade com a visão um pouco ainda deturpada do mercado de trabalho, do que nos espera. E hoje eu acho que existem ferramentas para poder fazer essa melhora. Eu acho que a universidade ela precisa puxar um pouco mais o mercado para dentro dela. Eu acho que ela precisa ter mais a participação de profissionais na formação dos alunos. Então, seja por meio de palestras, seja por meio de seminários, seja por meio de uma matéria. Eu acho que poderia ter uma matéria dentro da universidade onde você trouxesse pessoas, a matéria fosse trazer pessoas do mercado de trabalho para poder fazer essa interface entre os alunos e o mercado de trabalho. Eu acho que a gente tinha na Faculdade de Geologia a matéria Geologia Econômica, que dava uma base muito boa da geologia e a economia. Eu acho que a geofísica ela é um pouco carente disso. Então, acho que a gente precisa trazer um pouco mais a indústria para dentro da universidade, não só por meio de bolsa de iniciação científica. Então, assim, o que a gente tem, às vezes, a participação da indústria é receber uma linha para processar ou fazer suporte a um trabalho. É importante, sim, mas isso não te prepara para o mundo que está lá fora. Então, acho que a gente precisa melhorar essa interface entre a universidade e o mundo que está lá fora. E esse é um problema ainda maior nas universidades fora do eixo. Então, a gente que vive no Rio de Janeiro hoje, eu e o Renato, a gente vê que existe essa interface muito maior lá fora, porque você tem conta SBGF que participa todo mundo. Então, assim, você tem N encontros na FEG, nas associações. Então, assim, você tem no Rio, você tem um contato direto. Assim, você mesmo como estudante, se você quiser, você fica mais inserido no mercado, você consegue ir participar, você tem eventos gratuitos para poder falar do setor de óleo e gás, para poder falar do setor de mineração, para poder falar sobre as perspectivas do mercado. Então, assim, é como se você tivesse uma realidade um pouco para frente. E isso me causa um pouco de preocupação nos cursos fora do eixos, porque esses cursos, eles infelizmente, viviam da Petrobras. Então, hoje, com essa falta de acesso a concursos, falta de acesso a empresas do porte da Petrobras a essas universidades, assim, os estudantes eles precisam se reinventar e saber que existe uma realidade lá fora, existe a demanda. Então, assim, existe a necessidade do geofísico, mas que eles precisam estar preparados para ser esse geofísico. Então, assim, se não existir essa interface, eles vão ficar cada vez mais excluídos do mercado de trabalho, porque você vai ter um estudante de universidade que foi preparado, que foi treinado para poder terminar o curso e assumir uma vaga, e você vai ter um estudante de outra universidade que ele vai terminar o curso e, assim, ele vai estar preparado para uma carreira acadêmica. Não que a carreira acadêmica não seja importante, desde que você tenha se preparado desde o início para seguir a carreira acadêmica. Então, não dá para poder você ser preparado para uma carreira acadêmica e depois querer entrar no mercado de trabalho e achar que isso vai ser fácil. Então, acho que o principal papel que eu vejo hoje das universidades é criar essa interface com o mercado, mostrar para os alunos o que é que o mercado está demandando, o que é que o mercado vai querer dele, o que é que o mercado vai esperar dele para que ele consiga sair da universidade e ingressar no mercado. Então, acho que essa interface ela é fundamental e as universidades elas precisam realmente se abrir um pouco mais para isso. Trazer pessoas realmente, fazer videoconferências, fazer webinar, fazer seminários. Assim, hoje a gente tem uma gama gigante de ferramentas que facilitam essa inserção dos alunos, mesmo com a dificuldade geográfica, por exemplo, o aluno da Bahia, e a gente sabe que o centro nervoso de algumas áreas está no Rio de Janeiro, mas a gente consegue hoje conectar as coisas com um pouco mais de facilidade do que se conseguia antigamente. Sobre a questão da regulamentação da profissão, eu acho que isso é essencial. Acho que fatalmente a gente precisa dar esse passo, porque cada dia que passa, os diferenciais vão ser essenciais em todas as profissões. E hoje, se você concorre, você tem uma empresa que precisa de um profissional e ela tem um ART. Se você tem um geólogo e um geofísico, por exemplo, concorrendo,
naturalmente o geólogo vai ser contratado, porque a empresa ela não vai pagar dois profissionais, um profissional para trabalhar e outro para assinar. No mesmo vale, inclusive, a gente perde um pouco de mercado, inclusive para a área de engenharia. A gente sabe, lá no Rio, eu e o Renato, assim, a gente tem contato com N geofísicos que, quando você vai discutir com ele, ele é engenheiro, ele é profissional da área de telecomunicação, de TI ou de informática, que acaba exercendo a profissão de geofísica. Então, eu penso que essa regulamentação ela é fundamental para a continuidade do curso e para a continuidade da carreira. Do contrário, a gente vai começar a criar um gap realmente, e no futuro a gente vai ser igual era no passado. Então, quando a gente entrou na universidade, eu e o Renato, que entramos um pouco... o Joelson, então, ele entrou antes de mim. Quando você entrou na universidade, a gente tinha praticamente dois cursos, né, Joelson? A gente tinha Bahia e São Paulo. Então, se a gente não evoluir com a regulamentação, eu acredito que a gente vai começar a retroceder no sentido de que vai se criar um desinteresse das pessoas. Por quê? Assim, se você não tem... As pessoas, elas entram na universidade com um propósito, se formar e trabalhar. Se você acha que você não vai fazer um curso sem a perspectiva de exercer depois. Então, eu acredito que se a gente não evoluir com a regulamentação, naturalmente vai se criar um desinteresse das pessoas pelo curso de geofísica e a gente em breve vai ter de novo o mesmo problema da falta de profissionais formados em geofísica e a tendência é, assim, não é uma extinção, claro, extinção é falar muito pesado, mas é que realmente as pessoas percam cada vez mais o interesse pela profissão. Então, acho que o passo da regulamentação hoje ele é essencial. Eu não consigo, de verdade, das pessoas entenderem que é um processo necessário. Então, é uma área conhecida, é uma área que todo mundo sabe que existe, é uma área que todo mundo sabe que existe atuação, é uma área que se faz concurso, é uma área que se contrata professor, é uma área que se tem profissional e, assim, a gente tem essa dificuldade. Então, eu acredito que é um passo hoje necessário, assim, deixou de ser um artigo de luxo para poder ser uma coisa essencial. Não é mais uma necessidade, porque eu quero ter um CREA. Não, é porque para ser inserido no mercado de trabalho, a gente vai precisar da regulamentação. Obrigado, Zé. Então, eu também concordo muito aí com o que todos falaram. Eu acho que a universidade ela tem que, sim, ela tem que promover ações conjuntas com empresas, né, do ramo. Acho que a universidade, ela sempre achei, principalmente quando eu voltei agora, né, para a universidade, eu vejo que os alunos necessitam muito dessa proximidade com a empresa, os alunos de graduação, porque eu acho que os alunos de graduação nem todos vão, vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado. Eu acho que em sua grande maioria, vão realmente para o mercado de trabalho. Eles querem saber o que eles vão fazer. O que eu vou fazer, professor? O que eu vou me formei em geofísica, onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? Eu acho que à medida que os anos se passaram, acho que muito por conta daquilo que o Zé falou, o Renato também, concursos, que foi um boom aí, acho que 2010, 2011, 12, enfim, tivemos um período aí de um alto, né? O pessoal até, eu não lembro mais qual foi o geofísico que me falou lá, olha, a gente tem um ciclo da geofísica, né? É uma senoide, né? Então, acho que nessa época de 2010, 11, 12, 13, a gente estava no alto dessa senoide aí. Agora a gente está num vale e aí daqui a pouco a gente vai voltar de novo, então é uma coisa bem cíclica realmente, principalmente na área de petróleo, né, que é o que eu tive mais contato. Mas é uma coisa interessante aí, o Renato falou sobre oferecer, quer dizer, se aproximar, a universidade se aproximar de empresas de software. Eu acho que é bem bacana, eu já anotei aqui, é bem interessante mesmo. Acho que talvez seja uma das coisas mais fáceis, né, de fazer com que a universidade, principalmente se a gente pegar algumas universidades, né, tais como alguns cursos, tais como de geofísica aqui da UFBA, acho que do Pará também é bem assim, a da USP também, a gente tem uma vocação computacional forte. Eu não conheço
muito curso da Unipampa, talvez a Jéssica pode falar um pouquinho sobre isso aí, mas são cursos que, mas eu acredito que em sua grande maioria, os cursos de geofísica são bem voltados nessa área, são bem estruturados nessa área de computação. Também uma outra coisa que foi comentado em relação a equipamentos, acho que foi a Jéssica que falou, né? Equipamentos, e é um sonho, acho que foi um sonho do professor Edson Sampaio, né, que é um cara que eu tive muito contato, foi meu orientador durante muitos anos aí na universidade, que era de se desenvolver equipamentos de geofísica dentro das universidades, né? Eu acho que, claro que isso vai passar por uma reformulação muito grande aí, né? Eu acho que a gente tender para essa área, o próprio Florisvaldo, né, o Flori, né, mais conhecido como Flori aí para os íntimos, né, que ajudou, a Jéssica citou aí, ele já me falou, olha, na China o pessoal de geofísica também trabalha nessa área aí de desenvolvimento de equipamentos de geofísica. E eu recentemente fiz uma pesquisa, realmente tem muito equipamento chinês. Aliás, tem tudo chinês, né? Na verdade, aí tem coisas espalhadas aí, chineses são fogo. Mas eu acho que a UFBA não só a UFBA, mas como todos os cursos, deveriam se voltar também para essa parte de equipamentos também. Eu acho que é bem interessante, talvez pela minha, eu acho que o longo também, né? Pela minha vivência de eletrotécnica, a gente também tende a gostar muito dessa parte aí também. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando a nossa, nossa etapa final aí, né? Foi um bate-papo muito interessante. Eu não estou surpreso, porque são profissionais de alto gabarito aí que eu tive o prazer de convidar e também de aceitar, que vocês aceitaram, né, esse convite. Para finalizar, né, e desde já agradeço, né, a vocês mais uma vez. Para finalizar o nosso bate-papo, eu queria só que cada um, né, se fosse possível, desse uma mensagem final aí, né, para os nossos, principalmente para os nossos alunos, mas eu creio que também, claro, para os profissionais da geofísica de modo geral, mas para os nossos alunos aí, porque a gente vem realmente tendo uma diminuição da demanda né, de alunos para o curso de geofísica. É uma coisa bem geral, não é só na UFBA, é em todas as universidades. Então, eu gostaria que vocês falasse algo em relação a isso aí, não em relação a só isso, mas em relação à profissão, e que fosse, certamente vai ser aproveitado por eles, né? Então, eu posso começar novamente por Jéssica, então, e depois ir rodando e girando, como a gente, vamos começar pelo começo, né? Deve. Tá bom, então, com a palavra, Jéssica. Eu acho que uma palavra, uma frase, uma mensagem que eu acho que eu queria receber quando eu estava perto de me formar não desista, sabe? Às vezes, principalmente no último ano, dá aquela crise, né, existencial para saber se realmente é isso que você quer para sua vida. Aí você vê um curso que não tem regulamentação, aí você se pergunta por que você entrou. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo que está chegando e comece a enxergar as possibilidades. Eu acho que tem um mundo de possibilidades. Às vezes elas não estão tão claras. E é isso que a gente tem que parar de ver, né? Tem muita opção clara, mas tem outras portas que você pode deixar aberta. Então, crie as suas possibilidades. O que eu posso fazer enquanto estudante agora? Estudante não, agora geofísico, né? Profissional de geofísica. Eu vou criar minhas possibilidades, já que o mercado não tem opção, então eu vou ver onde que eu me encaixo, na área ambiental, na área de mineração, na área de petróleo, ver o que dá para fazer, né? Então não desista, apenas, se estiver difícil, crie as suas possibilidades, que vai dar certo. Zé, né, você foi o segundo da rodada anterior, então vai lá. Vamos lá. Primeiro, Jéssica, acho que agradecer o espaço, acho que esse tipo de bate-papo é fundamental. Acho que a gente está tendo aqui a oportunidade de expor um pouco das nossas realidades diferentes. Então, assim, são 4 profissionais
coincidência, praticamente quatro universidades diferentes, é só eu e você somos da mesma, que trabalharam em áreas diferentes. Então, eu e Renato, apesar da gente seguir carreiras muito parecidas, mas a gente atuou ao longo dessa carreira de forma diferente. O Renato num viés um pouco mais técnico, eu num viés um pouco mais operacional, gerencial. E tentar passar para essas pessoas, acho que estão na faculdade agora, de que, como a Jéssica falou, existe um mundo lá fora. Então, assim, existe um mundo que demanda, existe um mundo que precisa. O profissional de geofísica, ele é muito bem quisto lá fora, isso é importante dizer. Em qualquer lugar que você chega e se apresenta como geofísico, você é muito bem quisto, você é muito bem visto. Então, assim, é uma profissão digna como qualquer outra e que traz muito respeito. Acho que todos os alunos teriam como, assim, quase como uma obrigação participar de um congresso de geofísica, porque é muito esclarecedor a participação no congresso de geofísica. Ele vai descobrir o mundo que espera ele lá fora, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de oportunidade, do ponto de vista de tecnologia, de mercado. Então, assim, acho que hoje a gente tem um problema que os congressos têm sido restritos só ao Rio de Janeiro, então acaba dificultando o acesso de alunos de outros locais a ter esse convívio. E quando você vai num congresso pela primeira vez, sua mente muda, como o Renato falou. O Renato teve a oportunidade no congresso da SEG, no congresso que é o maior de geofísica. Então, assim, isso eu acho que é fundamental para o aluno ter esse acesso. E a mensagem que eu penso acreditem realmente, se preparem. Então, assim, acho que não existe almoço grátis em profissão nenhuma, em geofísica não é diferente. Então, assim, hoje em dia, realmente, você precisa se dedicar, como o Renato falou aí, de abrir mão das festas pelo curso de inglês. Eu não sou um exemplo muito bom nesse sentido, mas se dediquem, assim, aproveitem o tempo de faculdade. Então, esse tempo que vocês vivem hoje na universidade é um tempo ímpar e que você vai sentir falta. Então, assim, acho que isso é extremamente importante, você saber que isso é uma fase ímpar da sua vida, não só do ponto de vista de formação intelectual, mas do ponto de vista de formação pessoal, formação de amizades. Existe uma palavrinha hoje que ela é fundamental, chama-se network. Fundamental. Então, assim, ela é o que te guia por qualquer lugar que você passa. Faça o certo, faça o correto, que você vai ser sempre lembrado. Então, assim, nunca deixe de fazer o certo. Como alguém falou aí, assim, o mundo da geofísica diferente. Como isso é ímpar da geofísica, ele é muito pequeno. Então, você não sempre vai estar encontrando as mesmas pessoas falando dos mesmos assuntos. E se você não fizer o certo, pode ter certeza que você vai ser muito mais lembrado do que fazendo, porque o que você faz de errado marca muito mais do que você faz de certo. Então, faça sempre o certo, desde a época da universidade, tente ser um aluno correto, um aluno amigo, porque o seu colega de hoje pode ser a pessoa que vai te indicar para um trabalho amanhã. Então, não pense sempre, não, porque... Não, assim, não acho que a solução às vezes esteja longe de você, às vezes a solução pode estar na cadeira do lado. Então, assim, se ajudem cada vez mais. Desde a época de aluno, dou um conselho para vocês a usar uma ferramenta que hoje é fundamental, que é o LinkedIn. Então, assim, hoje o LinkedIn ele te conecta como estudante ao presidente de uma empresa. Então, assim, você como estudante pode acessar o presidente de qualquer empresa. Você consegue acessar o diretor operacional, você consegue acessar o RH, você consegue acessar as pessoas que de fato estão contratando. Então, tenha um LinkedIn, mesmo como estudante, faça a gestão desse LinkedIn de forma profissional. LinkedIn não é Facebook, não é Instagram, então, assim, não é um local para poder você estar acessível. Não, é um lugar profissional. Você tem N redes sociais para poder usar para outras coisas. Assim, use o seu LinkedIn de forma profissional e, como a Jéssica, o Renato e o Jéssica falou, construa a sua carreira desde o primeiro dia que você pisar na universidade. A Jéssica citou a frase do primeiro professor de geologia dela e que foi fundamental para o que ela faz hoje. Eu também, se fosse aqui, poderia citar frases dos nossos professores básicos lá, eu e o Joelson tivemos os mesmos. Então, assim,
construa a sua carreira desde quando você entrar na universidade, porque o que você vai ter depois que você sair é aquilo que você aproveitou durante aquele período. Então, viva a universidade realmente, porque é um período ímpar na sua vida. Você vai sentir falta dele depois. Então, se você não viver, depois você vai pensar, eu poderia ter aproveitado. Aproveite, mas não esqueça que você está ali para poder se formar como profissional. Que quando você sair, o mercado vai te questionar sobre aqueles 4, 5 ou quantos anos você fique dentro da faculdade. Então, assim, aproveitem realmente esse período. Vocês convivem com pessoas com muita experiência, mas muita experiência. Assim, eu posso falar, no caso, pela UFBA, assim, são professores com uma experiência absurda, professores super reconhecidos no mercado lá fora, que você, em qualquer lugar que chegar e falar, eu fui aluno de A, B, C, D, as pessoas vão esperar muito de você. Então, assim, aproveitem esse tempo e existe realmente um mundo lá fora que espera por vocês. Esse mundo é um mundo tentador, é um mundo interessante. Assim, a gente leva uma vida como a Jéssica, o Renato, é uma vida de doido, mas é uma vida muito divertida. Assim, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Eu hoje, como geofísico, acredito que devo conhecer praticamente 80, 90% dos estados brasileiros. Conheço assim do Acre que existe até o Rio Grande do Sul. E foi a geofísica que me proporcionou tudo isso. Então, assim, é uma vida para quem gosta de desafio, para quem gosta de dinamismo, para quem gosta de fazer coisas diferentes todos os dias, vale muito a pena. Vocês vão ter dificuldade depois para poder se acostumar com a rotina de escritório, de todo dia sair para o mesmo lugar e voltar. Então, assim, aproveitem realmente esse período de faculdade e se preparem para o mundo que está lá fora esperando por vocês. E a gente é uma geração intermediária, mas que daqui a pouco a gente também vai estar passando e vocês precisam dar continuidade. Então, assim, é uma situação cíclica, senoidal, como a gente já citou antes, e a gente pegou o topo, agora a gente está pegando o vale. Eu espero que a gente pegue de novo outro topo e vamos pegar outro vale também. Então, assim, é natural. Assim, mas você precisa, só joga quem está no jogo. Então, hoje o meu conselho é estude, se forme para poder você fazer parte do jogo. Isso é fundamental para poder você estar no pico ou no vale. A única forma de você estar no pico ou no vale é se você estiver no jogo. Enquanto você não está no jogo, você não está no pico, não está no vale, né? Assim, está meio que se batendo ali dentro. Então, assim, estudem, aproveitem e a gente espera vocês aqui fora. Acho que Joelso deve divulgar as redes profissionais da gente depois e a gente fica à disposição para ajudar no que for necessário, o que tiver de dúvida. Se a gente hoje está no mercado, a gente passou por tudo que vocês estão passando na universidade. Então, a gente está inteira disposição para qualquer dúvida que você tenha. Como é que funciona o mundo lá? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Assim, a gente está inteira disposição para poder ajudar. É o mínimo que a gente consegue fazer hoje, é ajudar pessoas que estão na situação que a gente já teve um dia. Então, assim, eu me coloco à inteira disposição, tanto do ponto de vista via rede social, tanto do ponto de vista da universidade, como a gente já conversou, para poder ir, discutir, fazer um bate-papo, falar, e passar uma mensagem de ânimo, realmente. Eu acho que em meio a tanta mensagem ruim que a gente está recebendo, tanto não só da situação atual do país, mas do ponto de vista profissional, como a gente estava discutindo aqui, da legalização da profissão, outro da crise da área de petróleo, da crise disso, crise daquilo. Eu acho que a gente precisa começar também a levar uma mensagem positiva para as pessoas. Tem muita coisa boa para ser falada, tem muita coisa positiva para ser falada, e eu acho que a gente precisa trazer isso para dentro. Não dá para poder ficar vivendo só de notícia ruim. Então, assim, eu me coloco à disposição para o que for necessário nesse sentido, de ir e mostrar que, olha, nem tudo é ruim como se pinta. Eu acho que vocês precisam entender e se animar a sair, que tem um mundo esperando por vocês lá fora. Perfeito, Zé. Passar a palavra agora para o Renato. Eles já falaram tudo, tanto a Jéssica quanto o José Nilson. Acho que falaram já de vivenciar a universidade, das suas amizades, você faz amizades para o resto da vida na universidade, cultivar esse networking que também eles falaram, a parte que a Jéssica também mencionou da persistência, em outras palavras, né, no curso, na vida,
O que eu acrescentaria um pouquinho, acho que é o planejamento, não só na sua carreira, mas também, como a gente falou da Senoide, tem que ter, eu me preocupo muito quando você me fez o convite, o que eu vou falar para aquele estudante que ele vai lembrar daquilo daqui a 10, 15 anos, quando estiver formado. Eu também não posso enganá-lo. A gente está passando por uma crise, mas se prepare, tenta fazer planejamento financeiro, independente de quanto você ganhe, qual é o valor da sua bolsa, para você se programar nessa época de baixa, porque as contas continuam chegando, né? Todo mundo sabe. Mas também você tem que ter ser resiliente, né? E ter, assim, a parte de resiliência, você vai muito no histórico pessoal de cada pessoa, né, da vivência que cada um teve, mas é importante, seja não só para você vai trabalhar em lugar inóspito, às vezes sozinhos ou mesmo em grupo, mas também das dificuldades. Não é uma carreira fácil, mas é muito gratificante, como todos nós falamos aqui. E eu me vejo que, eu me lembro muito bem, quando é importante esse contato das pessoas que se formaram, e a mensagem vai ser passada. Eu me lembro muito que o Miguel Mané Gago, que ele é da UERJ hoje, ele é um geofísico, acho que ele é da Guiné, e ele falou qual é a verdade. Então, na época, né? Então, eu acho que é importante falar, não, a gente está numa crise, as empresas, muita gente foi demitida, mas a maioria não foram os que estão se formando, são as pessoas que são os maiores salários, os custos foram reduzidos, mas é uma coisa cíclica. O mercado vai voltar, vão voltar as contratações também, os treinamentos também devem voltar, mas você tem que estar se preparando nesse período. Hoje tem muito mais a facilidade de fazer webinars, você olhar no YouTube, não sabe. Se tivesse YouTube na minha época, também de cálculo, não teria sofrido tanto, né? Você poderia buscar muito mais. Então, procura se instruir o máximo que der e também não esquecer a parte também do ser humano. Você também, você estudar, mas não deixa, não se esqueçam que você é um ser humano, você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente também, importante, mas não só ficar lendo a parte de exato, se você tiver um tempo também, leiam outras coisas. Eu fiz isso de errado, depois fui tentando corrigir, e também do seu espírito, seja lá o que você acredita, também cuidar, ver o ser como eu falei, uma forma sistêmica, não só uma coisa. Seria isso. Obrigado pelo convite mais uma vez, Joelson. Pois só pode falar, pode falar. Pelo convite, eu acabei me passando. Eu fiquei extremamente honrada, né? Porque eu não imaginava que iria participar de um convite assim, até porque a minha experiência não é longa, né? São quase 3 anos, vai fazer agora no mês de julho. Então, agradeço imensamente o convite e agradeço por ter lembrado, né? Muito obrigada. Mas você é a nossa veterana na mineração, porque a gente não tem experiência na mineração. Por isso que eu falei, a gente tem que respeitar a experiência, não é a idade. Você tem mais de 3 anos na mineração, eu não tenho nada. Então é importante. Sobre petróleo também, essa área que eu não sabia. Não, perfeito. Olha, na verdade, eu que estou lisonjeado realmente por vocês terem aceitado, né, o meu convite, né, que muito bom, né, acho que esse bate-papo aqui, vocês podem ter certeza que vai servir muito para os profissionais, né, da geofísica e principalmente para os alunos, que é sempre vai ser o nosso, pelo menos nós como dentro da universidade, né, acho que a ideia é muito isso, né, mostrar dar uma visão, né, de mercado de trabalho para esses alunos, é super importante. Então, muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado mesmo por vocês terem aceitado e esse bate-papo aqui foi sensacional. Eu posso dizer que foi sensacional, muito bom mesmo. Obrigado. Jéssica, você não sabe a importância que você tem, né? Como eu falei, vocês três são fora da curva, assim, porque não só pelo que a gente pode notar aí, pelas opiniões, como também pelo fato de representarem coisas
representarem muito na geofísica, né? A parte da gerência, que é uma coisa que muitos alunos, eu não tenho CREA, a gente não pode ter CREA, como que eu vou ser gerente? Então, olha, temos 2 aqui, gerentes, né? E você, a parte da mineração, além de tudo, não que isso seja um problema, mas você é mulher geofísica da mineração. Olha só, você é super importante aí, está abrindo o caminho na Ferbasa. Posteriormente pode vir outros geofísicos, então o seu trabalho lá na Ferbasa é extremamente importante para a gente, para a profissão de geofísico. Eu não estou falando da UFBA, eu não estou falando da Unipampa, eu estou falando da profissão de geofísico. Você é super importante, viu? Não, não de forma nenhuma você é menor do que qualquer coisa aqui, tá? Obrigado mesmo. Eu só queria fechar, né, nosso bate-papo. Olha, com algumas palavras, só complementando aquilo que vocês falaram aí na mensagem final. É isso, geofísicos, expandir a visão, né? Expandam sua visão, como o Renato falou. A expansão da visão, né? Olhando e pesquisando outras áreas, né? Aprendendo outras coisas. A geofísica, a gente sabe que é uma coisa multidisciplinar, então isso o fato de você ter contato com outras coisas, outras áreas, é super importante para você desenvolver esse raciocínio. Não é importante para a geofísica? Você pode ter certeza que isso vai ajudar bastante. A resistência, né, a persistência, né, que a Jéssica falou, é de suma importância, principalmente no nosso curso, né? Quando se é graduando, tem muita dificuldade, depois vou me formar e não vou ter emprego, isso que, aquela choradeira que eu já chorei, acho que todo mundo já chorou aqui em relação a isso, né? Então, a persistência vai lhe fazer, sim, seguir em frente e depois você vai colher frutos. E a outra questão é a do Zé Nilson, né? José Nilson, ele falou sobre o network, super importante também. Eu vou lembrar uma coisa aqui que ele deve lembrar, né, certamente, que foi ele que me indicou lá para o trabalho lá da Georradar, né? O meu primeiro emprego, o primeiro e único emprego, né, como geofísico mesmo, né? Eu dei aula como geofísico, né, no curso de geofísica lá do Senai, enfim. Mas o meu primeiro emprego foi esse cara aí que me indicou. Ele me indicou para geofísico lá da Georradar, fez uma propaganda retada lá minha, rapaz. Eu esqueci o nome do cara que fez a entrevista. Você lembra, Zé Nilson? Eu não Rodrigo lembro o nome. Viana. Rodrigo Viana. O Rodrigo Viana, ele parece que ele já queria me contratar. Eu entrei lá e, mas você quer, me contratou até como geofísico, não foi como geofísico pleno. Ele me Você já contratou entrou como como pleno, geofísico era papaléguas, pleno. assim, todo mundo brincava que era o papaléguas, né? Assim, já chega correndo. O cara fez uma propaganda de mim lá, rapaz, mas eu agradeço imensamente esse cara aí. E aí é justamente esse exemplo. Network é você ser correto, é você fazer a coisa certa, né, desde a universidade, né, você criar o seu grupo de amizade. E naquela época, e certamente o Zenilson vai confirmar isso, a gente nem pensava nessas coisas, né, de quem iria indicar quem. Está certo, existem uma concorrência muito grande, né, como toda atividade profissional, mas o fato de você ter uma boa convivência, uma amizade com as pessoas, né, e eu não escolhia, acho que ele também, ninguém escolhe aqui as amizades que vai ter, né, acho que isso é super, super importante. É isso que faz o bom network, né, as amizades que você constrói dentro da universidade e posteriormente fora, né, a gente certamente todos vocês aí têm amizades aí desde sempre aí em outros estados, né? A gente como geofísico, a gente conhece várias pessoas de países também, né? Outros países também. E isso que é muito legal. Pois é, galera, então vamos finalizando aí nosso bate-papo. Novamente agradeço muito aí a vocês, né? Pô, muito bom esse bate-papo.
E é isso, vamos finalizando por aqui. Beleza? Beleza, obrigado. Obrigada, Um galera. Foi abraço a bom ver todos. vocês. Abraço.